Então, amém. Então, o Júlio já vai entrar já, tá? Então, muito legal sobre a nuvem, sabe, tia? Sabe, irmãos? Quando Jesus, né? Tanto é que quando o Sinédrio em Marcos mesmo fala, né? Que quando o pessoal do Sinédrio mesmo, né? Os saduceus ali, eles começam a pressionar Jesus. Jesus vira e fala, não, não, eu sou o Filho de Deus mesmo e vocês vão me ver, né? Descendo nas nuvens. Mas por que eles ficaram tão irados quando Jesus falou que veriam ele descendo na nuvem, né? Eu não vou falar para vocês agora, não, o que quer dizer a nuvem, né? Ah, Muitas vezes a gente acha que a presença de Deus eram as nuvens, na realidade as nuvens cobriam a presença de Deus, porque o ser humano não tinha aquela, né, não teria que ter como conexão de olhar para Deus, né? Então, pela claridade, então. Mas é muito interessante, vocês vão ver que legal o que quer dizer a nuvem, né? Qual é a função da nuvem, o nome de nuvem, o que a nuvem quer dizer em hebraico, né? Se nós vamos ver Jesus mesmo vindo numa nuvem, né? Descendo uma nuvem, na realidade, né? Não é nada disso, né? Pelo menos na tradição a judaica, né? Do hebraico para cá, a nuvem quer dizer uma outra coisa totalmente diferente. Aí o José apareceu, ó. Permiti ele agora, ele deve estar escondido por aí. se Aí, Jesus não vem nas nuvens, não, hein? Da aí onde? tá vendo, tia? De nuvens, na nuvens ele não vem, né? É, na nuvem. Não, porque a gente pensa, né, quando a gente fala, né, que ele vai vir É, numa nuvem, né, todos os olhos verão, né, tia? é Vai que eu dar pra... falei Júlio, mas é porque o Jesus aqui, né? O Jesus da Ah, terra aqui, verdade, tia, verdade, verdade, verdade mesmo. Então das nuvens. a gente pensa que Jesus vai vir numa nuvem, né, tia? Vai vir uma nuvem grandona, né? Mas a gente vai ver o que quer dizer nuvem, né, no hebraico, né? E por que os saduceus ficaram tão irados quando Jesus usou a palavra nuvem, né? Então, muito interessante. Ai, dá um ano, vontade de saber logo. É legal, tia, só vai ver, é muito legal. Muito legal Ah, mesmo. então tá. Muito interessante mesmo. Bom dia, Júlio. Paz de Deus, irmão. Tô sem som. O Júlio tá sem som, viu, Júlio Medina? Já que o som dele chega. Tá sem som, viu, Júlio? Estão cochichando aí. Amém. É, tá com som estranho, viu, Júlio? Amém. Júlio, você tá com som ruim ainda, tá? Só pra avisar você. Tá muito baixo e ruim ainda seu áudio, Júlio. Aí. Tá baixo o seu som, mas sua imagem tá boa. Tá muito bonito, viu, Júlio? Olha pra você ver, tia. Cada dia mais, né? Surpreendendo. Tá vendo só? Só o som que tá ruim, viu, Júlio? O som seu tá bem baixinho. Amém. Olha aqui, então, irmãos. A Cris acho que vai ler pra gente hoje, né? A Cristiane vai ler pra gente Amém. hoje, Opa. porque a Cris tá muito folgada. E a tia faz oração pra gente iniciar, né, tia? Vamos orar sim. Amém? Vamos então entrar na presença do Senhor. Pai celestial, grandioso és tu, meu Deus, Amém. todo-poderoso. Ó Deus maravilhoso, Deus grande, digno de honra e de louvor. Ó, obrigado, Pai. Obrigado pela noite, obrigado por esta manhã, Amém. de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença santa, Senhor. Ó, o derramar do teu Espírito Santo, Senhor, sobre a tua palavra, através da tua palavra que será ministrada, Senhor, que será ensinada, Senhor, através do teu servo, Senhor querido. Ó, Pai, coloca as tuas bênçãos nos lábios do Elber, Senhor, na mente, Senhor, no viver dele cada dia, que ele Amém, possa Pai. estar nos ensinando, passando, Senhor, o que é o melhor para ti, ó Pai. Amém. Ó, que possamos, Senhor, realmente satisfazermos, Senhor, o que queres para conosco.
Oh, Amém. como é bom estar na tua presença, meu Deus. Como é bom falar contigo, Pai. Obrigado pelas tuas grandes misericórdias. Pai querido, hoje que é chamado o Dia dos Pais, Senhor. Amém. Senhor, a cada pai, Senhor. Oh, primeiramente aqui, Senhor, que estão, Senhor, cada família representada, Senhor, neste grupo, Senhor. Da tua unção, Senhor, derramado o teu Espírito Santo sobre cada papai, Senhor querido, que eles possam, Senhor, ser, Senhor, a ter a sabedoria do alto, a direção, a paciência, Senhor, o amor, Senhor, o amor que vem de ti, Senhor, para com seus filhos, Senhor. Toma nas tuas mãos, ensina a amar, Senhor querido. Fortalece, anima, ajuda, Senhor, o derramar, Senhor, das tuas águas, Senhor, limpas, poderosas, Senhor, sobre o coração de cada um, sobre a mente de cada um, Senhor, o viver de cada um, Senhor, que eles possam, Senhor, através da vida deles, Senhor, os seus filhos, Senhor, oh, se fortalecerem, verem que só tu és Deus na vida dos papais, ó Pai. Ajuda, Senhor. Obrigado por cada um, Senhor. Esse privilégio, Senhor, de ter tornado papai, Senhor. Obrigado por cada um. Ó Deus, deixamos, Senhor, no teu altar, com perdão de nossas falhas, ó Pai. Pai, sem ti nada somos, como necessitamos de ti, ó Pai. Pai, através da tua palavra, nesta manhã, que haja curas, ó Pai, cura interior, cura exterior em cada família, visita, Senhor. Oh, Senhor, ressuscita a vida, Senhor, os jovens, ó Pai, os filhos, ó Pai. Toma nas tuas mãos a cada filho, a cada jovem, Senhor, que serve, que, Senhor, tem desistido de ti. Traz, ó Pai, diante de ti. Tem misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus, teu filho amado, eu agradeço pela tua misericórdia. Oh, porque são as tuas grandes misericórdias, Senhor, que não somos consumidos. É a tua palavra que diz. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo passe nesta manhã, que possamos estar preenchidos, cheios da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, tia. Amém. Ô, tia, a Cris saiu ali, foi no quintal, então ela pediu o Felipe. Será que teria como você ler pra gente, irmão? Gênesis 12? Leio sim, Albert, pode deixar. Só um minutinho, só abrir aqui. É Gênesis 12. Daí, semana que vem, quem vai ler pra gente é a melhor professora do Putin. Não sei se vocês conhecem. É a Alba. Irmã Alba. Nossa, melhor? A melhor. Bom, sim. A melhor professora Obrigada. do Putin é a Alba, pessoal. Tá bom? Você lê pra gente domingo que vem? Sim, leio sim. Amém. Obrigado, irmã. Vou iniciar a leitura, então. Gênesis 12, amém. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor
que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito. Já no versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Este é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é a minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte, com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Por que não falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com a sua mulher e com tudo que ele possuía. E aqui fecha o capítulo 12 de Gênesis. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Então, irmãos, interessante, né? Porque antes, né? Ali no finalzinho, né? Nós não chegamos a falar, né? No capítulo 11, mas no capítulo 11, finalzinho do capítulo 11, a gente vê que não foi só Abraão que foi chamado. Nós vemos também que Terá, né? O pai de Abraão saiu com Abraão daquela terra. E a gente não sabe o motivo, claro, nós vamos comentar sobre isso agora aqui, né? Eu tirei também sobre Terá, né? Aproveitei, por isso que nós não comentamos sobre essa passagem finalzinho, né? Semana passada, eu deixei para agrupar com o capítulo 12 hoje, porque nós vemos lá que Terá também teve um chamado, né? O pai de Abraão teve um chamado. E interessante que, do princípio, era Abrão, né? Então, o nome de Abraão era, quer dizer, pai elevado, né? Pai elevado, Abrão. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, se torna pai de nação, né? E o próprio nome Terá também, o nome do pai de Abraão, Terá significa estação, né? Ou um posto, né? Então, nós vemos a conexão a mudança do nome de Abrão para Abraão, porque até então Deus se comunicava com uma pessoa só. Deus se comunicava com uma pessoa só. A partir de Abraão para frente, é uma nação. O Felipe, acho que caiu a internet do Felipe. A partir de Abraão, né, Deus passa a se comunicar com uma nação. Tanto é que quando Deus, né, os hebreus, né, passam e surgem através de Abraão, hebreu, quer dizer, atravessou o rio, quer dizer, Abraão atravessou de lá para cá. Então, hebreu quer dizer atravessar, né? Atravessar de um lado para o outro. O nome hebreu. Tanto é só, e hebreu vem de Heber, né? Só uma coisa bem rápida, quando eu fiz um concurso da polícia, né? Acho que em 99, 98, 99, daí eu passei, né? Daí eu tinha que levar os documentos, né? Claro, eu fui reprovado psicológico depois, né? Porque acho que descobriram que eu tinha algum problema. Mas eu tinha que levar meus documentos. Daí quando eu cheguei lá para pegar minha certidão de nascimento, a minha certidão de nascimento que eu tinha em casa, estava escrito Elber, com L, né? Mas a certidão que estava lá no cartório estava Eber, sem o L. Nossa, que problema que deu. E eu falei para a mulher, não, é só a senhora colocar um L aí. Ela olhou para cá e falou, não, você tem que arrumar um advogado e você tem que pagar para poder mudar seu nome. Eu falei, não acredito nisso. Quer dizer, então, os meus documentos foram tudo em cima de Elber, né, com H mesmo, né, Elber, mas o Felipe voltou. Mas o que estava lá no cartório é lá Eber, né, Eber, né? Mas aí, graças a Deus, mas também só foi arrumar isso quando eu casei, sabe? Só foi arrumar isso quando eu casei. O que eu fiz? Eu arrumei um jeito de autenticar mesmo, levei esse documento que eu tinha, Elber mesmo, né? Porque eu não ia arrumar um advogado assim, em coisa de uma semana, porque era uma semana eu tinha que levar esse documento para a polícia, né? E Eber é bíblico, hein?
É bíblico, então, você vê que interessante. Justamente, ele veio da descendência de Sem, né? Ele chega dos descendentes de Abraão, né? Então, Eber quer dizer, né? Os hebreus passaram a surgir através de Abraão, né? Depois o judeu, que o judaísmo é uma religião. Hebreu é uma raça. E judeu é uma religião, né? Então as pessoas às vezes confundem judeu com hebreu, né? Hebreu, até os samaritanos, quando Jesus viu Natanael, né? Jesus vira e fala: Eis aí um hebreu, né? Que não há dolo. Tanto é porque Natanael morava em Samaria, né? Então Jesus considerava até os samaritanos como hebreus, né? Mesmo tendo aquela junção de povos que Senaqueribe fez, né? Mais tarde, né? Tirou aquele povo, Samanazar, né? Pai de Senaqueribe, tirou aquele povo e misturou. Por isso que os judeus, os hebreus verdadeiros, né? Os judeus, eles tinham essa raiva dos samaritanos, porque ali teve aquela mistura, né? Tirou as 10 tribos, né? Os 10 filhos de Jacó foram espalhados, e Samanazar, pai de Senaqueribe, misturou todo aquele povo, né? Teve aquela mistura de povo. Então, havia aquele ódio, né? E havia também aquele conflito, porque lá mesmo em Samaria, né? Quando o Alexandre mesmo Grande, quando ele conquistou tudo aquilo, eles pediram ordem para Alexandre para construir um templo, né? No Monte Gerizim. Tanto é que a mulher vira e fala para Jesus, a samaritana vira e fala assim: ué, mas é aqui que nós devemos adorar, né? Vocês dizem que é lá que tem que adorar. Então havia esse conflito também, né? Que começou lá com Jeroboão, né? Mas aí nós vamos estudar ainda esse Jeroboão, com Roboão, que era o filho de Salomão, que houve aquela, né? Separação toda, mas aí tá mais para frente. Mas então havia esse conflito, né? Tinha esses conflitos entre eles lá, né? Esse povo lá, os samaritanos. Então o hebreu, né? Jesus tratava todo mundo como hebreu, como israelita, né? Como israelita, hebreu. Mas o judeu, ele vem da religião judaica, né? Então, todo judeu, nem todo o hebreu, né? Nem todo israelense é um judeu. Tanto é que, como tem crescido, né? O ateísmo entre os judeus é uma coisa assim fora do comum. Eles não acreditam, mas tem muitos judeus que não acreditam mais em nada, né? Muitos israelenses que não acreditam mais em nada. Então, isso é terrível. Mas, então, só explicando, né, a palavra Eber, né, o hebreu, né, quando vem com Abraão, então veio de lá para cá, e Terá saiu junto, né, saiu junto de Ur. Mas alguma coisa aconteceu em Arã, né, que Arã também era um dos filhos de Terá, alguma coisa muito, aqui nós vamos estudar, nós vamos falar sobre isso, né, e muitos dizem que Terá não aceitava a morte, né, não aceitou a morte do filho dele, né, não aceitou a morte do filho dele, e dizem também, né, há muitas histórias, como eu disse para vocês, a gente sempre comenta, né, pelo fato de a gente estudar sobre tradições hebraicas, judaicas, então a gente sempre coloca o pensamento do judeu, né? Então, aonde há como que eu posso dizer para vocês, uma vírgula sem explicação, o judeu vai lá e coloca a explicação dele. Então, eu já comentei com os irmãos também que dizem, né, uma das midrashim, uma dos comentários lá, né, dos judeus, eles dizem que Terá era muito idólatra, né? Eu comentei com vocês que ele tinha lá uma loja de ídolos e ele saiu, pediu para Abraão tomar conta. E Abraão vivia falando para ele: pai, isso não é pedra, isso aí não fala, que não sei o quê. Daí Terá saiu e falou: toma conta para mim. E foi embora. Daí quando ele voltou, Abraão tinha quebrado tudo e tinha deixado só um de pé. Daí o Terá virou e falou: Abraão, o que aconteceu? O que você fez aqui? Eu falei assim: não, pai, esse ídolo maior aqui, ele levantou, desceu e foi lá e quebrou todos os outros, os ídolos. Daí o pai dele falou assim: Abraão, você quer enganar mim? Isso aí é só pedra e paus. Eles não fazem isso. Abraão virou e falou assim: mas era isso que eu queria que o senhor entendesse, pai, né? Mas são histórias, né? São contos, né? Assim como há outros contos também que eles dizem que Abraão fez lá uma oferta para um santo, né? Pra uma imagem lá. E no outro dia sumiu aquela comida, mas ele já tinha jogado pó, né? No lugar todo, né? No recinto todo. Então, eles achavam que os ídolos comiam aqueles alimentos, mas Abraão colocou pó para quê? Porque ele viu que eram os pés das pessoas que iam lá e tiravam a comida para dizer que eram os ídolos. Então, há várias histórias que eles contam, né? Sobre Terá e sobre Abraão, sobre o fato, né? Do próprio pai de Terá ser idólatra. E a gente sabe que a idolatria para Deus é como adultério, né? Porque a idolatria é como adultério para Deus. Deus enxerga, quando nós somos idólatras, como adultério, como o marido deixa, né? Como a esposa deixa o marido e vai atrás de outro homem, né? Não só um adultério, mas também como um adultério com magia, porque passa a dar poderes a pedra, a paus, né? Que não existe. Então, há um misticismo em cima disso, né? Então, para Deus, toda idolatria é como um adultério, né? Deus enxerga a nossa idolatria como um adultério. E é algo que o judaísmo mesmo apedreja, né? Amém, irmãos? Estou falando muito rápido? Tranquilo, né? Bom, então, irmãos, eu vou só comentar
comentar sobre o chamado de Terá antes, tá? Antes da gente comentar sobre o chamado de Abraão, vamos comentar sobre o chamado de Terá, né? Em resposta ao chamado de Deus, em resposta ao chamado de Deus, Abraão partiu para a terra de Canaã. Partiram para a terra de Canaã, tá lá em Gênesis 12, 2, né? E, na verdade, depois de algum tempo, chegaram à terra de Canaã. Depois de algum tempo, chegaram à terra. E lá chegaram. Tá lá em Gênesis 3. Nada, ao que parece, poderia ser mais óbvio e evidente do que essa frase simples. Não é preciso dizer que quando as pessoas começam uma jornada, pretendem terminar a jornada e chegar ao lugar para o qual estão indo. No entanto, apenas alguns versículos antes, no final do capítulo anterior, lemos: Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Embora o início dessa passagem seja o mesmo, eles saíram para ir para a terra de Canaã. Termina de uma maneira completamente diferente. O pai de Abraão, Terá, também começou a ir para a terra de Canaã. No entanto, ele nunca completou a jornada. Ele nunca chegou. Assim somos nós também, né, irmão? Muitas vezes, por isso que Jesus vira e fala, né, que quando a gente quer seguir o caminho, para a gente sentar, né, estudar e ver se a gente vai ter condições de terminar. Assim como Terá, ele começou, mas não terminou. Em primeiro lugar, por que Terá começou a dirigir-se para Canaã? Talvez antes que Deus falasse com Abrão, ele falara com seu pai, de outra forma. Por que Terá deixaria a cidade avançada e confortável de Ur e iria para Canaã? Sabemos que Terá não adorou o único Deus verdadeiro. Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do rio de Eufrates e serviram a outros deuses, né? E Josué mesmo fala isso, né? Tá lá em Josué. De maneira nenhuma isso significa, no entanto, que Terá nunca tinha ouvido falar sobre o único e verdadeiro Deus. Ou que ele nunca tinha ouvido falar do único Deus verdadeiro. Talvez o primeiro Lek Lehá, que nós vamos comentar depois mais para baixo, eu vou comentar com os irmãos o que quer dizer Lek Lehá em hebraico. Talvez o primeiro Lek Lehá foi realmente falado com Terá. Talvez fosse Terá quem deveria ter se tornado pai das nações. Olha, vocês verem que interessante, né? Porque no começo nós vemos que Terá desce com Abraão e com os filhos. Depois, né, eles ficaram muito tempo parados em Arã. Deus faz um novo chamado. Mas o primeiro chamado, Deus não especifica que foi chamado para Abraão. Né? E também não especifica que foi um chamado para Terá. A única coisa que nós sabemos é que Terá sai com os filhos, com a nora e com o sobrinho, né? De Ur. Então, com certeza, Deus tinha feito um chamado para Terá, né? Porque Terá não ia sair de lá. Talvez, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, Terá começou a dirigir-se para Canaã, tá? Eu só me perdi um pouquinho, só um pouquinho. Realmente, falado com Terá, talvez fosse Terá que deveria ter se tornado pai das nações. No entanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é frase que nós cansamos de falar, né, irmão? Todos desejamos ouvir sua voz. Todos desejamos ter um encontro divino. Mas não nos enganemos. Não é o encontro divino que define o nosso destino, mas o que fazemos depois desse encontro. Não basta ser chamado, é preciso permanecer fiel a essa chamada. Não é o que ele nos diz que nos define, é como respondemos ao que ele nos diz, né? Nós vemos ali na Bíblia que muitas pessoas dizem: ah, mas Jesus aceita vocês de qualquer jeito. Claro, sem sombra de dúvida. Ele aceita você chegar até ele. Mas para caminhar junto com ele é diferente, né? Há um amor incondicional. Deus ama o ser humano incondicionalmente, sem sombra de dúvida. Não há condições para Deus te amar. Deus não impõe condições para te amar. Mas para fazer parte do reino de Deus, há condições. Para você habitar nos céus, há condições, né? Há condições. Aquele mesmo Deus que ama a gente incondicionalmente, né? O pecado, e as pessoas falam assim: ah, Deus ama o pecador, né? Mas odeia o pecado. Mas não é o pecado que ele vai lançar no lago do fogo. Não é o pecado, é o pecador. Aquele mesmo Deus que ama, olha para você ver o contraste que vai acontecer depois. Então, é o que a gente tem ouvido agora. O culto ao ser humano, né? Porque o que fez o homem, né, chegar até Babel foi o culto ao ser humano. Eles não queriam mais Deus. Eles queriam cultuar eles mesmos.
né? Tanto é que nós vemos lá os gregos, né? Começou essas imagens bonitas, né? Essas estátuas bonitas com os gregos, porque eles cultuavam eles mesmos. Constantino foi lá e pegou aquelas imagens bonitas e transferiu para o ser humano, porque até então, né? Nós vemos lá aquelas imagens que eram adoradas, aqueles teflins, eram coisinha horrorosa que eram feitos, né? Não tinha assim nem a forma do ser humano direito, né? Mas com os gregos, né, com os romanos, mudou tudo isso, foi dado forma, foi dado corpo. Então houve aquela adoração, aquelas imagens mesmo, aquelas imagens, aquelas esculturas bonitas, né? Várias imagens. Michelangelo mesmo cansou de fazer imagens de Moisés, né? Então passou-se a adorar verdadeiramente aquelas imagens. E é o que está acontecendo hoje. A pessoa chega numa igreja, ela quer se sentir bem. Ela quer ouvir uma música, o pelo do braço arrepiar, quer ver essas coisas, né? Então, e Babel, o que aconteceu? Em Babel, o que aconteceu? Foi tanto uma bênção como uma maldição, porque ali se cumpriu um dos mandamentos de Deus, né? O fato deles começarem a conversar e não se entender, houve a necessidade de se separar. Então, aquelas 70 nações se dividiram, né? E são as mesmas 70 nações que depois, né, entram novamente no Egito através dos filhos de 70 parentes de Jacó. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém, Felipe. Nesse sentido, o pequeno versículo relativo a Abraão, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É muito mais do que meramente um comentário técnico. A descrição bíblica da grande fé de Abraão começa aqui em Gênesis 12:5. Não só ele se propôs a fazer aquilo para o que foi chamado e ordenado a fazer, mas ele completou isso. Se Terá foi chamado por Deus, e talvez ele foi, ele respondeu ao chamado de Deus ao começar a jornada, mas ele nunca a terminou. Abraão foi chamado por Deus. Nós sabemos que ele foi, e ele respondeu ao chamado de Deus, não apenas começando, mas na verdade completando e realizando tudo o que foi chamado a fazer. Isso é o que significa fé. E não é de admirar que Abraão e seu pai acabaram tão diferentes. Abraão tornou-se o pai de um povo e de povos, enquanto a Escritura não nos diz praticamente nada sobre Terá, exceto o fato de ele ser descendente de Sem e pai de Abraão. Esta é uma lei espiritual que todos devemos estar cientes. Escolhemos o nosso destino pela forma como respondemos ao chamado de Deus. Irmãos, eu quis só dar essa introdução, tá? Porque semana passada eu não cheguei a comentar, porque nós estávamos falando sobre várias outras coisas, e eu deixei para contar sobre esse chamado de Terá junto com o chamado de Abraão, para ser uma coisa só, tá? Então, esse é só uma pequena pincelada que nós demos, né? Sobre Terá, porque a Bíblia não fala sobre muito Terá, né? Não tem muito assim subsídio para falar sobre Terá, né? Mas então nós vemos que ele foi chamado, nós vemos que ele saiu de Ur dos Caldeus, né? Que era uma nação idólatra. Nós vemos depois o que acontece lá, né? Toda a idolatria ela surge de lá, né? Toda idolatria parte de lá. Então, com certeza Terá foi chamado, mas alguma coisa o segurou, né? Alguma coisa segurou e ele não continuou o chamado dele. E Deus novamente, o que faz? Chama Abraão e tira Abraão do meio da parentela e traz ele, né? Então, a idolatria começa em Gênesis 11, mas em Gênesis 12 Deus já dá um antídoto, que é Abraão. Então, a idolatria entrou em Gênesis 11, automaticamente o antídoto Deus dá em Gênesis 12. Deus nem esperou muito, né? Em Gênesis 12 dá o antídoto, porque nós sabemos que a idolatria até Gênesis 11 não existia, eles tinham conhecimento que existia um só Deus. Mas pelo fato do dilúvio, né? Então, até o dilúvio, a terra era uma terra, querendo ou não, era uma terra abençoada, né? O clima era bom, né? As plantas ainda, mesmo que nascessem espinheiros ainda, né? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis, a partir de Adão, né? Foi amaldiçoada a terra. Mas, dali para frente, a terra passou a ser como é agora, né? Aquele canopio que existia, né? Como diz a tradição judaica, ela saiu, né? Então, a luz do sol passou a bater novamente, a gente viu que aquele lugar virou seco, né? Nós vemos lá no princípio, nós vemos como que aquilo lá tinha mato, até mesmo, né? Quando Sansão matava vários animais, né? Vários leões, existiam ursos naquele lugar. Agora nós vemos lá como que é seco, né? O Iraque, o Irã, um dos lugares mais secos do mundo é aquele lado de lá agora, né? Do Oriente Médio. Então nós vemos que eles passaram a cultuar deuses pelo fato de necessitar que chovesse, né? Que a terra fosse boa. Então eles passaram a cultuar outros deuses, né? Crendo que esses deuses que eles formavam
poderiam nos ajudar. Amém, irmãos? Amém. Vamos embora. Olha o José aí. Eu tô achando o José tão brilhante também hoje, tio. Tá bonito hoje demais, viu? Eu tô Agora sem sim. áudio para Não, falar com você. agora ficou bom. Hã? Agora tá chique, agora tá ótimo. Vocês estão me ouvindo, então? Nossa, agora tá Amém. chique. Tá jóia. Amém. Você tá muito bonito hoje, viu, Júlio? Tá ok. Amém. Tudo tranquilo, Júlio? Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo, eu tô tranquilo aqui, o meu áudio para mim aqui tá baixinho, então eu tô com dificuldade para ouvir você. Já mexi aqui na configuração aqui, mas não tô conseguindo arrumar, ajustar aqui. O meu áudio para mim tá bem baixo. Mas eu tô ouvindo você bem agora tá chique. Tá bom. Amém. Amém. Irmãos, agora eu vou comentar o que quer dizer lek lerá, né? Que eu comentei ali em cima, né? Aquela palavra sai de tua terra. Vocês veem que interessante o que quer dizer essa palavra sai de tua terra. Lek lerá, né? Que depois eu vou mandar para os irmãos, né? Lek lerá em hebraico, né? Sai da tua terra. Quer dizer, são as duas dimensões da jornada de Abraão. Então não era só sair da terra. Ele tinha que sair dele também. Olha, vocês veem que interessante o que quer dizer lek lerá. Vamos lá. A jornada de Abraão para a terra prometida, ao longo do árduo caminho para a liberdade, começa com um comando, um mandamento de Deus dado ao pai da fé, que encontramos em Gênesis 12:1, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui podemos ver que o chamado de Abraão é expressamente iniciado com as palavras sai-te, que no hebraico bíblico se escreve como a frase lek lerá. Lek lerá. Lek lerá é normalmente traduzido como site, sair, né? Entretanto, são palavras que no seu original literalmente trazem um sentido paradoxo ou bidirecional, pois lek, só a palavra lek significa ir para fora, e lek lerá significa ir para dentro, para si mesmo. Agora, interessante, né? Lek lerá, sai para fora e entra para dentro de si mesmo, né? Lek lerá é um contraste. Com essas palavras, Deus estava revelando a Abraão as duas jornadas que estavam à frente dele, dali em diante. Este é um importante texto profético que revela as duas dimensões ou interpretações que o chamado de Deus representa para Abraão e para todos aqueles que neles são abençoados, por meio de seu mais ilustre descendente, Jesus Cristo, o Messias. Essas duas direções são a representação da habilidade dada por Deus ao seu povo de mudar, de mover-se e de progredir humanamente e espiritualmente. Espere só um momentinho. Bom dia, Sandra. A minha irmã, Sandrinha. Amém. Site. Bom dia, Sandrinha. Paz de Deus. Então vamos lá. Sai da tua terra. As próximas 3 palavras do chamado de Abraão vão significar 3 dimensões ou 3 ideologias que devemos superar para estarmos debaixo da vontade divina. Nós não podemos seguir o sentido literal dessa passagem, ou a Peshat. Ninguém pode entender o chamado de Abraão como uma ordem atual para sair do lugar em que se mora, nem para deixar a sua família. Qual seria, então, a aplicação desse texto para nós nos dias de hoje? Vejamos, então, o significado das camadas mais profundas nas entrelinhas, né? Que é Remsod e Derechat. Da tua terra. Olha, vocês veem que interessante. Da tua terra. A terra, na época de Abraão, e ainda hoje é o símbolo do poder econômico e político. Deus está dizendo a Abraão que para servi-lo, temos que superar as forças econômicas e as influências políticas. Olha, você vê que interessante, quando fala da tua terra, a terra na época de Abraão, e ainda hoje é o símbolo do poder econômico e o político. Deus está dizendo a Abraão que para servi-lo, temos que superar as forças econômicas e as influências políticas. Não é raro que governos se valham da sua força política e econômica e tentem proibir a adoração ao único e verdadeiro Deus, como foi no caso comunista. Nós vemos, né, irmão, que acontece em países comunistas, né?
Eles detestam qualquer coisa que... Porque, na realidade, um ditador, né? Ele se acha um deus. Assim como o faraó também, ele tinha, né, esse sentido de deus. Então, um comunista, né? Que nem lá na própria Coreia do Norte, o Felipe é um professor, eu gosto sempre de citar o Felipe porque ele é professor de história. Nós vemos lá, né? Aqueles ditadores da Coreia do Norte, as pessoas têm eles como os deuses. Desde o bisavô desse que está lá agora, né? Tem como deuses, né? Então tem estátuas enormes deles lá, eles têm para eles como, né? Para eles são como deuses. Então o comunismo, ele tenta atrair para eles, né, essa grandeza de Deus, né? Tanto é que eles precisam disso, né, para poder manter as pessoas dentro das mãos deles, né? Elber, Oi, Felipe. é até importante salientar que quando a gente fala de regimes assim, o cristianismo ele aparece como, entre aspas, uma ideologia divergente do Partido Central. Justo. Então, na verdade, não pode, dentro desses regimes, não pode haver um pensamento contrário. Então, por exemplo, nós observamos dentro do cristianismo que tem determinados valores que são inquestionáveis, né? Tem valores que nenhum cristão abre mão. Mas quando Negociável, né? e esses regimes, eles têm ciência disso e, no caso, não há praticamente o que a gente chama de liberdade religiosa, como a gente vê nas democracias ocidentais, né? Que isso é uma premissa para a existência do Estado, né? O Estado é uma coisa, a religião é outra. Para esses regimes, isso não existe. Isso não existe. Então, eles, muito do pensamento, desse pensamento, ele parte do pressuposto de que isso afasta do interesse político e econômico dominante desses regimes. Então, por exemplo, quando a gente observa a China, por exemplo, a China ela tem uma questão muito restrita em relação à divulgação da Bíblia, à disseminação do cristianismo dentro do país. Por quê? Porque eles enxergam que é uma outra forma de se pensar que afronta diretamente o regime. Então, Verdade. isso é perigoso. Isso é perigoso e precisa ser controlado, né? Isso também não vale só para o cristianismo, né? Nós temos aí denúncias, até mesmo junto aos direitos humanos, de diversas minorias étnicas mesmo, e o islamismo sofre da mesma maneira, perseguições e, assim, a punição para esses que, entre aspas, pensam diferente, são os campos de reeducação, né? Então, se vocês puderem procurar na internet, são onde essas pessoas são mandadas para justamente pensar dentro do que o Estado deseja que eles pensem. E aí eles têm um compromisso depois que eles saem desses campos, né, que é justamente mudar a cabeça do grupo do qual ele pertencia. Então, é uma coisa muito complexa, uma coisa muito até tenebrosa de se pensar, né? Essa perseguição que muitas vezes irmãos que vivem nesses países, eles sofrem diariamente. Amém, verdade mesmo, Felipe, né? Pra você ver que interessante, né? É uma ideologia, né? Criada por Karl Marx, né? Nós sabemos que Karl Marx era um judeu, né? Ele era um judeu, né? Ele era um judeu, era um israelita, né? Um hebreu. E você vê que através dele a maldade, né? Que surgiu, né? Nós sabemos também que não só o Karl Marx, também Trotsky também, né? Tanto é porque houve aquela raiva, né? Que tiveram, né? Tentaram, o próprio Stalin, né? Tentou tirar Trotsky, porque Trotsky também era um judeu, né? Era muito inteligente. Trotsky era um cara muito inteligente. Então, no final, acabaram matando ele, aquele negócio de quebrar gelo, né? Lá no México. Então, eles têm um ódio. Tanto é que há uma frase, né? Não sei se é de Karl Marx ou de quem que é, Felipe. Felipe é um historiador, deve saber melhor que eu, né? Que a religião, né? É o ópio da humanidade, né? Eles têm Isso é ópio do povo. ópio do povo, né? É. Então, é de Karl Marx mesmo? Eu não lembro de quem que é essa frase. Porque o que acontece? O que muitas vezes o pensamento comunista ele parte do pressuposto? Para você ter um Estado onde as pessoas façam tudo que as grandes lideranças desejam, eu preciso. Muitas vezes essas pessoas pararam para observar pelo que as pessoas lutam. E muitas delas. E foi constatado que muitas vezes essas pessoas elas lutam pela sua vida, pela sua fé e pela família. Por exemplo, pensa comigo um soldado quando ele vai para a guerra.
qual o maior desejo dele? É voltar para casa. Justo. Então, dentro do pensamento comunista, isso aí é complicado, porque o que acontece? Ele não tem, na verdade, uma verdadeira ligação com o Estado. O Estado do qual ele vai defender. Se esse Estado sabe que esse soldado ele tem a família, ele tem a fé que ele quer voltar. Então, e isso precisa ser, entre aspas, combatido, vamos dizer, de certa forma. Então, por isso que muitas vezes dentro desses regimes é complicado esses valores tradicionais tão defendidos hoje pelo cristianismo, devido a isso que incomoda. Porque enquanto essas estruturas ainda prevalecerem, vai haver o combate, vai haver o conflito. Porque para o Estado comunista, o indivíduo ele tem que lutar pelo Estado. Justamente, tipo assim, não tem laços familiares que o atraiam, né? Parece que Exato. o Estado, justamente o país, o Estado é o pai mesmo, né? Eles têm como um pai mesmo o Estado, né? Como provedor, né? Quando a gente olha nesses regimes, principalmente ligados ao regime coreano, o regime coreano ele é mais doutrinário, né? O chinês, de uns anos para cá, ele se abriu um pouco mais, né? Em relação, somente no campo econômico, e até para isso ele teve que jogar um pouco do jogo internacional para poder começar a ter a importância que ele tem hoje, mas o regime coreano ele parte desse princípio. Até vou citar o exemplo aqui do falecimento do pai do atual ditador coreano, onde as pessoas elas eram praticamente obrigadas por força das armas a chorar pelo imperador que faleceu, pelo ditador que faleceu. Então você via ali o soldado ali na espreita lá e as pessoas, sabe aquelas carpideiras que são as pessoas que são contratadas para chorar em enterro? É igualzinho. Você via toda a encenação, né, para mostrar o quê? A devoção, o amor que eles tinham em relação ao líder, o líder que era provedor, o líder que dava tudo. Então, quer dizer, é esse pensamento que ronda esses locais. E, assim, é um local que a gente sempre tem que estar com um olhar muito atento, né? Porque, por mais que a gente não ouça falar na mídia, não observe tanto, mas as tensões, principalmente militares, que existem naquela região, vêm justamente de um impulso, principalmente do regime do norte, de unificar aquela região. Né? E você vê que é uma linha separa, sabe? É um degrau, né? Tanto é que Sim. o próprio Donald Trump, quando foi visitar lá, né, a Coreia do Norte, acho que uns 3 anos atrás, né? Ele só atravessou um degrau e já estava na Coreia do Norte, né? Então eles ficam lá frente a frente um com o outro, né? E nós estamos vendo, né? Querendo ou não, nós estamos vendo aqui no nosso país mesmo, né? Devagarinho, devagarinho, você já não pode mais fazer essa oração dentro da igreja, né? O Estado é laico. O Estado é laico, mas então eu posso ter minha religião, eu posso ter minha crença. Eles acreditam que o Estado é laico, então você não pode demonstrar a sua crença. Então, não, o Estado é laico, mas eu tenho a minha crença. O Estado pode ser o que ela quiser ser, mas eu tenho a minha crença. Então, as crianças não podem mais fazer orações dentro da igreja, dentro da escola, né? Muitos católicos foram proibidos de ter o crucifixo, né? Nas suas repartições. Então, devagarinho, devagarinho, eles vão colocando as mãos dele em cima da gente, né? Devagarinho, devagarinho. O Felipe comentou, né, sobre as carpideiras, né, que são obrigadas a chorar. Nós vemos também que nesses regimes, né, o próprio Stalin, uma vez, né, ele fez lá um pronunciamento dele e você não podia parar de bater palma. Ficaram batendo palma quase 1 hora. E os que foram deixando de bater palma eram marcados para ser mortos. Olha você ver que coisa terrível, né? E o próprio Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, né? Quando Herodes o Grande morreu, ninguém gostava dele. Então ninguém sentiu falta de Herodes o Grande, né? Herodes o Grande foi o que reconstruiu novamente Jerusalém, né? Tudo foi reconstruído, o próprio templo, né? Foi tudo reconstruído pelo Herodes o Grande. Ele é um cara muito inteligente, né? Muito avançado pro tempo dele. Mas ele morreu, ninguém ia chorar na morte dele. Na realidade, muitos agradeceriam pela morte dele. Mas o que Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, fez? Matou 300 sacerdotes. Matou 300 sacerdotes. Para quê? Para o povo poder chorar. Então, no dia da morte de Herodes o Grande, ele foi lá, o filho de Herodes o Grande, Herodes Arquelau, foi lá e matou 300 sacerdotes. Daí o que aconteceu? O povo chorou, se lamentou, mas não era pela morte do pai dele. Se lamentou pela morte dos 300 sacerdotes. Então, esse povo não liga muito para a vida, não. Amém, irmãos? Amém. Agora, ó,
da tua parentela, quando Deus fala, né? Saiu lá. Agora é da tua parentela. A palavra que quer dizer da tua parentela é o mimoladedeca. Ó, é até difícil falar. O mimoladetechá. O mimoladetechá. Que quer dizer das suas circunstâncias. Então, da tua parentela em hebraico, quer dizer das suas circunstâncias, do seu nascimento. Para seguir o chamado divino, muitas vezes é preciso superar as circunstâncias em que nascemos. Você vê que interessante, na Bíblia está da tua parentela, mas transliterado, né, na tradução original, quer dizer o quê? Das suas circunstâncias e do seu nascimento. Você vê que vai mudando um pouco a visão da gente, né? Para seguir o chamado divino, muitas vezes é preciso superar as circunstâncias em que nascemos. Não podemos deixar que a nossa herança genética nos impeça de servirmos ao Eterno. Nós vemos, né, irmão? Muitas vezes, né? Jesus mesmo diz, né? Aquele que não... como Jesus disse mesmo, eu não quero usar a palavra pesada, mas ele usou desagradar, né? Vamos supor, aquele que não desagradar o pai e mãe, né? Por amor ao meu nome, né? Não está fazendo muita coisa, não. Então, nós vemos aqui que muitas vezes, né? Nós desagradamos os nossos entes queridos, não porque a gente quer, mas pela convicção da salvação, pela convicção daquilo que a gente acredita, né? E ali é a mesma coisa, né? Aqui, quando diz sair da tua parentela, né? É das circunstâncias do teu nascimento. Então, nem se nascemos ricos ou pobres, na cidade ou no campo, o ditado pau que nasce torto, morre torto, não se aplica àqueles que recebem a santa convocação. Né? Esses ditados que a gente sempre tem, né? Pau que nasce torto, morre torto, é nada. Se você nasceu de um jeito, você pode morrer de outro jeito, né? Não é pelo fato de você nascer incrédulo que você vai ter que morrer incrédulo, né? Senão Abraão, coitado, teria morrido incrédulo. Não se aplica àqueles que recebem a convocação. Frequentemente, a gente ouve, mas eu nasci e fui criado na igreja, né? Tal religião, tal que ensinava tal doutrina. Ficar preso a essas circunstâncias pode impedir o desenvolvimento e a revelação espiritual na vida de um discípulo do caminho, né? Isso, irmãos, é a tradução para da tua parentela. Agora, o que quer dizer da casa de teu pai? O Júlio saiu, mas já que ele volta. Da casa de seu pai. Eu estou acompanhando aqui da Sandra, o meu tá com problema, o celular. Ah, beleza, Júlio, ótimo. Tá jóia? Tá eu e a Sandra aqui junto. Ah, que chique. Amém. Amém, irmãos. Então, da casa do teu pai, né? Agora, o que quer dizer da casa do seu pai transliterado? Olha que interessante. Talvez seja a parte mais difícil de se deixar, a casa de teu pai. É de dimensão psicológica. É tudo aquilo que aprendemos no meio da nossa família. Todos os conceitos e preconceitos que possamos herdar dos ensinamentos de nossos pais. O texto não está dizendo que devemos ser desobedientes aos nossos pais, mas que devemos, sim, submeter tudo que deles aprendemos ao exame das escrituras sagradas. Todos os possíveis traumas da convivência em família também têm que ser superados. Tem que ser superados. Só um momentinho, irmão, deixa eu voltar aqui. Todos os possíveis traumas de convivência em família também têm que ser superados e deixados para trás para podermos estar focados nas nossas experiências que o Eterno nos trará. Há muitas pessoas que culpam seus pais pela atual situação que se encontra. Se meu pai tivesse me tratado de tal maneira, se meus pais tivessem me ensinado, se eu tivesse tido mais atenção dos meus pais, eu seria diferente. Nós sempre temos que colocar o problema no pai, né? Contudo, o Eterno nos manda deixar a casa de nossos pais, deixar tais circunstâncias, traumas e problemas de forma a superá-los. Um dia eu fui com o Eduardo, né? O Eduardo foi fazer a propaganda da escola dele lá em São José. Daí eu apanhava do meu pai, né? Mas, tipo assim, meu pai não me acordava. Tipo assim, ele ia sair, me acordava, vou bater em você hoje. Eu fazia coisas erradas, né? Então, meu pai batia em mim. Mas nem por isso eu odeio meu pai, de forma nenhuma. Agradeço, né, por ter tido meu pai. E meu pai não pegava um cabo de vassoura e me esmou. Não. A mão do meu pai era tão forte que, às vezes, a mão dele não pegava na gente, mas o vento passava e já derrubava. A gente era tão magrelo, né? Já derrubava a gente. Mas apanhava, sem som de dúvida. Eu também, quando meu filho, graças a Deus, não preciso nem bater nesse, porque eu sou tão feio que eu olho de cara feia para eles, já assusta eles. Eles não precisam, né? Eles não fazem mais nada. Eu taco o olho, mas se precisar dar um tapa na bunda, eu já dei no Eduardo, já dei no Arthur, sem dúvida nenhuma. Mas não é espancar, né? Mas daí as pessoas falam isso, eu sou assim porque meu pai bateu em mim. Claro, existe casos, né? Que a gente vê que os pais espancavam o filho mesmo.
Mas muita gente, eu sou desse jeito, que nem um curso que eu estava fazendo esses dias aí, a pessoa comentou, mas eu sou assim porque meu pai brigava muito quando eu era criança, eu queria fazer tais coisas, meu pai não deixava. Então, sempre o problema dessa pessoa vai ser jogado nas costas dos pais, né? Sempre, que o pai agora... O Estado quer ensinar a gente a ensinar os nossos filhos. O Estado quer tomar conta dos nossos filhos, né? Se um filho seu agora aí, Deus me livre e guarde, denuncia, um pai pode até ser preso. Mas quem vai tomar conta desse filho depois, né? Então, estão tirando a autoridade dos pais. Eu comentei com os irmãos que eu vi uma vez o Charles Russell, né? Charles Russell? Charles Russell. Acho que não, Charles Russell não, perdão. Um pregador que ele falou que ele foi lá pro Canadá, né? Um amigo dele foi pro Canadá e quando voltou ele falou assim, nossa, né? Você foi lá para um país do primeiro mundo, o que você achou de legal lá, né? Ele virou e falou assim, o que eu achei de mais interessante foi o jeito educado que os pais obedecem os filhos. O jeito educado que os pais obedecem os filhos, né? Nós vemos agora como que os filhos estão querendo passar por cima dos pais, né? E ai do pai se não fizer isso aí. Isso aí reflete na igreja também. Nas orações das pessoas, as pessoas acham que tem que ordenar Deus fazer esse tipo de coisa. As nossas orações passaram momentos que nós passamos a dar instrução para Deus. Nós instruímos Deus, eu quero que seja desse jeito, eu quero meu carro desse jeito, com as rodas de liga leve, e ai do Senhor se não fizer isso aí, eu nunca mais volto na igreja. Então, reflete até nas nossas orações, né? Somos mimados, né? Achamos que podemos dar ordem a Deus. Não, eu determino que tem que ser desse jeito. A Bíblia não ensina dessa forma pra gente. É muito bonito, vou determinar. É fé? Não. Não é fé, não. As pessoas acreditam, né, que o contrário de fé é não ter fé. Não, o contrário de fé é soberba. O contrário de fé não é você não ter fé. O contrário de fé é a soberba. A gente se torna soberbos, sabe? A gente achar que a gente pode, que não posso esfregar aqui a lâmpada aqui, Deus vai sair, vai fazer as coisas do jeito que eu quero. E os filhos fazem isso com os pais, né? E eles vão para a igreja, eles acham que é isso. Daí não acontece, né? Muitos deixam de ir na igreja. Eu não acredito não, porque, poxa vida, eu pedia e não acontecia nada. Então, nós temos assim, por isso que é bom a gente estudar a palavra de Deus, né? A gente se instruir na palavra de Deus, para a gente poder propagar a palavra de Deus verdadeiramente. Porque um dia nós estávamos na casa até do Júlio mesmo, o Júlio vai lembrar disso aí, uma mulher falou pra gente assim que ela entrou no Fusca dela, ela precisava comprar um carro novo, se eu não me engano, ela queria um carro novo, uma casa nova, sei lá o que ela queria, e ela determinou e começou a brigar com Deus, ela pegou o Fusca dela, entrou na Dutra e começou a fazer zigue-zague, e falou pra Deus que se ela não tivesse uma resposta, ela ia se matar. E tipo assim, eu falei, gente do céu! O Júlio, você lembra disso, Júlio? O Júlio lembra. Isso foi, nossa, tão negativo que os jovens estavam presentes ainda, né? Ouvindo tudo isso, né? Justamente. E, Elber, a gente ouve isso e coisas piores, né? Esse dia mesmo, eu e a Sandra ouvimos de um irmão que saiu da nossa igreja, foi para uma outra igreja, e ele conseguiu um mérito lá, acho que conseguiu ser promovido num cargo no seu serviço, alguma coisa desse tipo, né? E nós conversando com ele, comentando, né? Poxa, a gente sente sua falta, por que você saiu da igreja, né? Sabe qual foi a resposta dele? Que lá na nossa igreja ele não era abençoado, né? Ele só foi ser abençoado a partir do momento que ele trocou de igreja. Quer dizer, o problema dele era a igreja, né? Então, talvez ele se colocasse nessa situação que você está falando, né? Lá ele devia pedir da forma que ele queria pedir, né? Receber. Talvez nem seria um cara tão obediente, assim, diante de Deus, merecedor, que nós não somos merecedores, né? Quem somos nós, né? Para pedir algo para Deus e exigir de Deus algo, né? Já basta, a sua graça já basta, né? Então, Amém. Ele diz que em outra igreja ele foi abençoado lá e acabou que recebendo esse cargo. Por isso, então, ele mudou de igreja. Que na nossa ele não conseguia receber as bênçãos de Deus. Que vergonha, né? Então, pra vocês verem que interessante, né? Você vê a situação. Ele mudou de igreja para poder ser abençoado. Ele não precisou mudar de vida. É só mudar de igreja. Pessoa que chique. É um estágio, né? Você começa de uma igreja, muda para outra. E muitos fazem isso, né?
Muitos fazem isso, né? Principalmente quando você exorta a igreja, né? Quando você traz a palavra de Deus para a igreja, aí infelizmente era direcionada a alguém, porque a palavra vem para o pregador primeiro, depois ele entrega para a igreja. Aí a pessoa se sente ofendida, falou, não, eu tenho certeza que esse pastor está falando comigo, ou o pregador está falando diretamente comigo. Aqui eu não venho mais. É assim mesmo. É assim mesmo, Júlio. É terrível. Então, essa mulher fez isso, sabe, irmãos? Ela entrou, ela falou que ela pegou o carro dela, entrou na Dutra e começou a entrar na frente de carretas. Olha pra você ver que situação, e um monte de jovens escutando, falei, gente do céu. Não, porque Deus falou que a gente tem que fazer prova dele, que não sei o que não sei o que lá. Entrou com o Fusca dela na Dutra e foi. Tipo assim, ia se matar, se Deus não desse uma resposta para ela. Daí um jovem ouve um negócio desse, ouve uma pregação dessa, pronto. E deu certo, né? Aparentemente ela disse que deu certo, né? Eu não sei. Mas pra você ver que coisa. Então, coloca uma faca no pescoço de Deus e fala, resolve aí. Se o senhor não resolver, eu não olho mais na cara do senhor. É que nem o Júlio comentou, ó, o rapaz mudou de igreja e evoluiu, né? Ele acha que evoluiu e recebeu bênção, né? Então você não precisa mudar de vida, né? Porque agora tudo de errado na nossa vida não é mais o erro da gente, é Satanás. A gente joga tudo em Satanás. Então você não precisa mais mudar de vida. É só expulsar o demônio de você que você já tá bem. Não, a gente tem que mudar de comportamento. Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Não, eu ia comentar o seguinte, né, diante dessa situação, que muitas vezes as pessoas, como o exemplo você colocou, né, muitas vezes querem impor a Deus determinadas coisas e fazem essas experiências malucas, assim, né, de fazer um negócio desse, né, é importante lembrar que o próprio Jesus coloca, né, de não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus Justamente. 4, versículo de 6 a 7, foi coloca essa situação semelhante, né? O inimigo coloca lá para que Jesus se jogue, né? Coloca lá o seguinte, ó, tô até com o versículo aqui, ó, se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui para abaixo, porque está escrito que os seus anjos lhe darão ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, quer dizer... Ficou bom, não Felipe. Como se diz, né? Não queremos ser o servo de Deus, queremos que Deus seja o nosso servo. Verdade, Aí, tio. É verdade. Verdade. Verdade, tio. Verdade. Verdade. Simplificou tudo agora. Justamente, simplificou tudo. Jesus cita, né? Jesus usou a palavra contra Satanás, né? Ali, imagina aquela Jesus fraco, né? Fraco assim, a carne dele, né? Passou ali 40 dias, assim como o próprio Moisés passou 40 dias, né? Assim como Paulo também, né? Nós sabemos que ele ficou lá e diz que ele 13 anos foram sabáticos, muitos acreditam que ele foi para o Monte Sinai também, ficou 40 dias, né? No Monte Sinai, tendo ali uma instrução de Deus. E Jesus cita, né, Felipe? Que nem o Felipe comentou aí, Jesus cita mesmo, né? Cita Levíticos, eu não lembro qual a passagem de Levíticos, mas Jesus usa a passagem de Levíticos, né? Não porás, né, o teu Deus em prova, né? E muito interessante, você vê que só através da palavra, né? Jesus nos ensinou que só com a palavra nós podemos vencer o inimigo, né? Não tem outra saída. Se não tiver a palavra, você não consegue vencer o bicho, porque o bicho é muito inteligente, né? Ele vai te dar saídas. Então, muitas pessoas oram acreditando que vão ter um mundo, né? O mundo foi oferecido para Jesus, né? Olha, eu te darei isso, eu te darei aquilo, não, todos te adorarão, adore a mim que todos vão te adorar. Quer dizer, ele estava oferecendo para Jesus tudo aquilo que Jesus já era dono. Jesus já era dono. E as pessoas fazem orações dessa forma. E nós vemos que esse tipo de bênção, a gente pode receber, bênção, entre aspas, né? A gente pode receber de Satanás também, né? E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ele via saindo, né? O João via saindo espíritos como os rãs, que eram esses espíritos que faziam prodígios na terra. E o que são prodígios? São milagres, né? E Jesus diz, né, que baterão na porta, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso no seu nome. O que Jesus vai falar? Imagine Jesus falando, misericórdia, gente. Imagine Jesus falando, afastai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Deve ser uma dor terrível, né? Mas é esse novo evangelho que estão ensinando, né? São evangelhos que dizem que nós temos o mesmo valor de Jesus, porque se nós fomos pagos por Jesus, eles dizem, né? Que nós temos o mesmo valor de Jesus. Olha pra ver que coisa de louco. Como a palavra diz lá, para que não sejamos mornos, né? Frio
ou quente, né? E não A morno. igreja de Laodiceia. Então, e aí é o povo morno que o Senhor, ele tem nojo, né? Vamos dizer, de quem essa igreja, esse povo que está morno, né? Tá nessa parte aí. Ei, Laodiceia, interessante, né, Cris? Ô, tia, perdão, deixa eu só falar, comentar um pouquinho bem rapidinho. Interessante esse de Laodiceia, porque Laodiceia ficava aí entre Hierópolis e Colossos. Então, Hierópolis necessitava de águas que vinham de termas, né, de fontes termais. Então, aquela água, quando chegava até lá, Laodiceia, ela chegava morna. Então, as pessoas detestavam, né, porque coisa mais terrível que existe é água morna, né? Então, o povo detestava a água de Laodiceia pelo fato que em Hierópolis, né, a água era mais fria e em Colosso a água era mais quente, então havia uma divisão, né? Os romanos fizeram esse aqueduto, né? Então misturavam essas duas águas, quando elas chegavam até, né, a Laodiceia, elas se tornavam o quê? Se tornava, né, uma água ruim, né? Uma água morna. Então as Nós pessoas tinham mesmos, ânsia dessa água. nós Entendeu? mesmos, se você provar, você não consegue, né? O É estômago ruim, não é. Então, não você imagina o aguenta Senhor falando aí, né? Fazendo essa essa alusão, advertência né? aí, essa alusão, É, maravilhoso, só o Senhor. justamente, muito interessante. Mas então é isso. Irmãos, então eu vou passar aqui agora, ó, o propósito da jornada de Abraão, tá? A maioria das pessoas não conseguem fazer ou olha para o céu, não conseguem fazer. Olha na passagem, daí eu vou só puxar um pouquinho de Gênesis 15, tá? Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Eu vi esses dias um estudo, né? Que, ó, você vê que interessante, porque a gente não pode contar as estrelas, né? Nós não temos nem noção de quantas estrelas tem. Então, eles fizeram uma proporção de o tanto de areia que existe nos mares, pode pegar todos os mares, né? Toda a areia que existe na Terra, não dá os números de estrelas. Eles fizeram uma conta louca, sabe, os cientistas, e eles falaram que é o mesmo tanto de estrela, é o mesmo tanto de grão de areia que existe na Terra. Olha você vê que interessante, para nós é uma coisa fora do comum, né? Mas eles começaram a mostrar as constelações, tudo aquilo, então passa essa impressão mesmo, sabe, que não tem como contar. Né? Você vê que eles estão mandando um monte de nave para tudo quanto é lugar e não acham vida em lugar nenhum. Tanto de vida aqui na Terra necessitando de alimento, né? Eles vão buscar vida na Casa do Chapéu, lá em Ônix, não sei o quê, vão precisar de um monte de lugar, sendo que um monte de vida aqui necessitando de alimento. Todo esse dinheiro que eles gastam com essa tecnologia de mandar, né, essas naves para o espaço e procurando vida e não acham nada. Até hoje nunca acharam nada, ou escutam barulho só de outros planetas, né, que é o normal de um planeta fazer barulho, mas não acham nada, nem um germe, nem nada daquilo, sabe? Eles querem o quê? Na realidade, eles querem achar vida para contestar a Bíblia, né? Eles querem. Darwin tentou fazer isso, mas não deu certo, porque as teorias de Darwin, né, que é ensinado nas escolas para as crianças, que vai totalmente contra a palavra de Deus, diz que viemos de 2 aminoácidos, quer dizer, nós viemos de matérias mortas, né, que bilhões e bilhões de anos navegamos, né, no mar, que de repente depois caímos, assim, simplificando, né, fomos para a Terra, e da Terra cresceu rabo e pintas, dessas pintas saíram olhos, coisas terríveis, né, coisas terríveis para a gente para acreditar na Bíblia. Assim também são homens, eles querem achar alguma coisa lá fora para contestar a Bíblia. Quer dizer, tá vendo? Deus mentiu para vocês, não existe vida lá fora, não. Existe vida lá fora também, então nós não somos os escolhidos, não. Então, a ciência, na realidade, ela ajuda, muitas vezes ela nos ajuda, mas ela contesta muito, né? Ela quer contestar e ela quer achar uma saída para as ideias dela. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Está lá em Gênesis 12, 2. Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. No nível literal dessas palavras, esta promessa se refere à nação de Israel, o povo judeu, que são nossos irmãos, né? Mas, em outro nível de interpretação, que é em Remes, como tudo que foi escrito para o nosso ensino. Há, sem dúvida, uma pista que precisa ser seguida nesta passagem. Olha, vocês verem que interessante. E a pista deixada na promessa feita a Abraão nos leva à inclusão dos gentios, os cristãos que queriam se juntar à família de Abraão. Por isso, nesse texto, a palavra hebraica usada para far-te-ei uma grande nação é o verbo azar, fazer no material pré-existente. Quer dizer, então precisava de algo para poder fazer, né? Então, vem do verbo azar. E o verbo azar não significa fazer do nada, mas esse fazer é a partir de algo que já existe. Ou seja, envolve uma transformação. Algo precisa ser moldado, né?
nós vemos lá que no princípio Deus fazia, né? Deus criava do nada. Tanto é que a palavra, nós comentamos sobre isso, né? Abracadabra é abra que dabra, que em aramaico quer dizer criarei conforme a minha palavra. Então Deus criou do nada, né? Existe um princípio chamado Zinzung, né? Dos judeus, que diz que Deus precisou se encolher um pouco para poder criar, porque tudo era Deus. Então, quando Deus cria essas coisas, né? A Terra, esses outros planetas, então Deus teve que se encolher um pouquinho para poder criar, né? Então, tudo era Deus. Então, Deus, na criação de Deus, Deus se encolheu, que é a tradução Zinzung, né? Ele se encolheu um pouco para as coisas poderem ser criadas. Então, Deus sim pode criar do nada. Nós não, né? Nós nos transformamos. Então, isso quer dizer o quê? Que nós nos transformaríamos, né? A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você se transforma em uma nova pessoa, né? Você crê em Deus, você se transforma. Então, através de Abraão, nós passamos a ser transformados. Algo precisa ser moldado. E como estamos falando de um ser humano, Deus só poderia estar falando que iria refazer Abraão, queria transformá-lo ao ponto de ele se tornar uma nova criação, ao ponto dele experimentar o novo nascimento, e se tornar Abraão, seu primeiro nome. Em Abraão, o pai de muitas nações. Então, como eu comentei lá, né? Abrão quer dizer pai elevado ou pai erguido, né? E Abraão quer dizer pai de uma nação. Pai de muitas nações. De forma semelhante, aqueles que têm as mesmas obras e a mesma fé de Abraão passam pelo novo nascimento, são transformados em nova criação. Filhos de Abraão pela fé. Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Está lá em Romanos 4:11. Agora, irmãos, tudo tranquilo? Amém. Agora nós vamos falar sobre o batismo de Abraão. E tu serás uma bênção. Está lá em Gênesis 12:2. A palavra hebraica... Olha para vocês verem que interessante, irmãos. Olha para vocês verem que interessante o que quer dizer a palavra hebraica, bênção. A tradução de bênção em hebraico. A palavra hebraica para bênção é berachá. Berachá. Lê-se berhará. Berhará. Que tem um som muito semelhante com a palavra que significa tanque de batismo. Vou ler novamente para vocês, irmãos. A palavra hebraica para bênção é berahá, né? Que tem um som muito semelhante com a palavra que significa tanque de batismo ou piscina, né? Berechá, que se lê berhará. Essa semelhança das palavras homônimas leva a uma interpretação antiga, um tipo, né, de jogo de palavras que diz, e tu serás... Você vê que interessante, irmãos. Ali diz que tu serás uma bênção, mas na tradução hebraica quer dizer, e tu serás um tanque de batismo. Olha que interessante, um tanque de imersão. Tu serás uma bênção, tu serás um tanque de batismo, um tanque de mudança de vida. Olha pra vocês verem como que muda muito, né? Está lá em Gênesis 12:2. Essa era, em um outro nível, a promessa feita a Abraão, porque por meio dele muitos seriam purificados pelo batismo nas águas, isto é, batizados nele. Ó, tu serás uma bênção, mas tu serás um tanque de batismo. Muito interessante, né, irmãos? Coisa linda, né? Você ser uma bênção. Né? Não, porque muitos estão querendo a bênção, mas não estão querendo ser uma bênção. E olha aí, que maravilha. Amém, tia. Amém, isso é verdade. Amém, irmãos? Amém. 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 Essa era... Oi. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Amém. Essa era, em um outro nível, a promessa feita a Abraão, que por meio dele muitos seriam purificados pelo batismo nas águas, isto é, batizados nele. Claro que essa interpretação é uma metáfora, né? A gente sabe que é uma metáfora. Abraão morreu e ele não era uma piscina. A gente sabia que ele não era uma piscina, é óbvio, gente. O Abraão não era uma piscina, é óbvio, é uma metáfora. Abraão morreu e ele não era uma piscina de imersão de batismo como de João Batista, mas a ideia, o conceito é algo que permanece até que se chegue a algo ou a alguém que possa preencher e completar essa interpretação. Paulo usou do mesmo raciocínio e da mesma linguagem quando descreveu o batismo em nome de Jesus. Para Paulo, gentios cristãos são batizados no Messias. Ou não sabeis, está lá em Romanos 6:3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
Está lá em Romanos 6,3. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Está lá em Gálatas 3,27. Amém, irmãos? Agora, abençoarei. Oi, Júlio. Não, só diz amém. Amém. Abençoarei quem te abençoar, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê que interessante, né, irmãos? O fato de nós abençoarmos o povo de Israel, né? Muitas pessoas têm ódio, têm raiva do judeu. E aqui nós vemos, ó, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que é bom nas nossas orações, nós temos orarmos por Israel, né? Não adianta, nós somos agora, graças a Deus, nós somos cristãos, mas nós sabemos que o povo escolhido foi o povo judeu, né? E através, né, da não crença deles, a bênção chegou até nós, porque já imaginou se a não crença deles, nós já fomos abençoados, pensou a partir do momento que eles passarem a aceitar Jesus? Como que a bênção será maior? Então, através da não aceitação deles, né, a bênção chegou até nós. Então, nós oramos para que o dia que eles aceitem Jesus, vocês podem ter certeza, irmãos, que a bênção será muito maior para nós. Porque, querendo ou não, Israel é o termômetro da terra. Israel é o termômetro da terra. O que acontece lá, existem profecias em cima disso, né? Então, o nosso termômetro é Israel. Que a palavra história de Deus, do chamado de Abraão. a palavra de Deus diz mesmo para você estar orando, abençoando lá para que você seja, né? A bênção seja sobre você. Amém, sem exceção de dúvida, né? A todo tempo, né? A história do chamado de Abraão prossegue com uma promessa. Deus prometeu abençoar aqueles que abençoarem o pai da fé. Daí vem a obrigação dos gentios convertidos ao eterno, os cristãos que têm o testemunho de Jesus, e abençoar a nação de Israel, descendente de Abraão. É interessante ver o texto Gênesis 12:3, né, em hebraico, pois o original, ó, pra vocês verem que interessante aqui também, está lá em Gênesis 12:13, né? 12:3, perdão. É interessante ver o texto, né, em Gênesis 12:3, em hebraico, pois o original consegue aumentar o entendimento dos significados dessas palavras. O termo e abençoarei é a palavra vavarachá. Lê-se vavarahá. Ocorre com a raiz dessa palavra, né? É o bet. Também significa ajoelhar. Para vocês verem que interessante, abençoar, o termo abençoarei significa ajoelhar. Ajoelhar. E na Bíblia, esse ajoelhar tem o sentido de servir, né? Servir. Em outro nível de interpretação, Deus estaria dizendo a Abraão que eu servirei a quem te servir. Eu servirei a quem te servir. É uma promessa de que o Eterno ajuda quem ajuda Israel. Nós, como cristãos, devemos orar pelos judeus e abençoá-los, né? Mas também tem o amaldiçoarei. Deixa eu beber um pouquinho de água, irmãos, porque, nossa, minha garganta seca muito rápido. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei, né, e iluminarei. É interessante também analisar os termos amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui nós temos um duplo nível de interpretação no hebraico bíblico. No original, a ordem da palavra está invertida. Primeiro vem as palavras, os que te amaldiçoarem, que é o termo amukelechá, a quem te fizer leve. A quem te fizer leve. Fazer leve no hebraico da Bíblia é o mesmo que desonrar. Quer dizer, a pessoa não tem peso nenhum. A palavra glória, quer dizer, a palavra glória em hebraico, né? A tradução é pesado. Então, a pessoa, quando está glorificada, ela está pesada. Então, quando você diz que a pessoa ela é leve, ela é uma pessoa sem bênção, né? Então, quem te fizer leve, fazer leve no hebraico, na Bíblia, é o mesmo que desonrar. Pois o contrário, honrar é dado pelo termo kaved, tornar pesado, honrar. Vocês veem que interessante? Depois vem a parte amaldiçoarei, que é o termo aor, do verbo laor. Ocorre que essa é a mesma raiz da palavra or, que significa luz, né? Olha, vocês veem que interessante. Claro que no sentido literal desse verso, Deus está dizendo que iria amaldiçoar aqueles que te amaldiçoassem Abraão, Israel. Mas em outro nível de interpretação, levando-se em consideração os significados da raiz dessas palavras, há uma profecia subentendida nas entrelinhas desse texto. E vocês vão entender agora o que quer dizer. Poderíamos traduzir Gênesis 12:3 como: e aqueles que te amaldiçoam, eu os iluminarei. Aqueles que te amaldiçoam, eu os iluminarei. Isto é, converterei.
converterei. Então, Gênesis 12, traduzido do hebraico, quer dizer, e aqueles que te amaldiçoam, eu os iluminarei, eu os converterei. Essa já era a promessa de que Abraão, Israel, seriam luz para as nações que estavam afastadas de Deus, que eram inimigas de Israel, mas que no futuro seriam convertidas ao eterno, iluminadas pela palavra de Jesus Cristo. E veja hoje quantos bilhões e bilhões de cristãos foram iluminados pela descendente suprema de Abraão. Jesus Cristo, que antes estavam afastados da verdade, que eram inimigos de Deus, mas que encontraram o caminho. Vocês veem que interessante, vocês podem ir em qualquer lugar aqui do Brasil, né? Você vai para uma floresta, né? Aquele ribeirinho, aquelas pessoas, você pergunta, você conhece o rabino fulano de tal? Não, eles não conhecem, mas quando você fala, você conhece Moisés? Essas pessoas conhecem. E como que chegou esse conhecimento da palavra de Deus até nós? Através de Jesus Cristo, né? Através da crença de Jesus Cristo, nós tivemos contato com a Bíblia, então nós passamos a ter esse conhecimento, né? O judeu, na realidade, a instrução que Deus deu para eles, né? Era para eles serem uma nação de sacerdotes, ser uma iluminação, né? Iluminar, né? O próprio templo mesmo, quando foi construído, quando Salomão e Davi construíram o templo, era para abrigar todos os povos. Mas não, existiam, né? Na época até Paulo mesmo, né? Quando Paulo entra lá com Tito, perdão, com aquele outro grego, né? Que eu esqueci o nome dele, eles apanharam, porque existia uma divisão, né? Existia uma divisão. E nessa divisão tem essa plaquinha até hoje guardada em Israel, que tipo assim, se um gentio atravessasse para entrar no templo, ele era responsável pela morte dele. Você será responsável pela sua morte. Quer dizer, então o judeu quis ficar só para eles. Eles não quiseram dividir essa luz, né? Tanto é que Jesus fala, né? Se uma luz é acesa, não é para colocar debaixo de uma cama, é para iluminar, né? Para ser iluminado. Então o judeu não, o judeu achou, né? Se fechou com eles não passaram a propagar essa luz. Então, houve a necessidade de Jesus vir, né, através da negação deles, chegou até nós essa luz, né, de Jesus Cristo. Mas eles não queriam dividir, eles não haviam, né, eles queriam tomar só para eles. E, né, com os bilhões. E essa promessa ainda se cumprirá de forma maior e mais abrangente, conforme anunciou o profeta Zacarias, né? Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscarem Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim a orlas da veste de judeus, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Tá? Zacarias 8, 22, 23. É o talit, né? Nós vemos lá que quando Jesus também usava esse talit, né? E então, segurar, né, no manto é pedir cura, né? Pedir cura, assim como aquela mulher de fluxo de sangue foi curada, né? Segurando aquele talit de Jesus. E o talit, né? Nós vemos lá também, nós vamos chegar em Miqueias ainda, mas lá em Malaquias, perdão, diz que o talit nada mais é que a asa, né? Quando Jesus fala que a vontade dele é que nem de uma galinha, né? De ajuntar os pintinhos debaixo da sua asa, então é debaixo do talit dele. Então, existe o talit gadol, né? E o talit katan. Talit gadol era o mais simples. O talit gadol era do sacerdote que Jesus usava, que tampava até a cabeça, né? Para fazer as orações. E o talit katan, que é esse simples, que até o Felipe usou mesmo lá no teatro, que era o menorzinho, né? Então, esse talit gadol era como uma asa. Então, quando ele colocava na cabeça e abria-se as mãos, então parecia uma asa. Então, quando nós vamos falar sobre asa, tudo que é relacionado à asa na Bíblia é sobre esse talit gadol, que quando eles abriam, assim, parecia uma asa mesmo assim, né? Cobriam a cabeça e ficava aquela coisa grande. Então, a vontade de Jesus era fazer isso, né? Abraçar todas as pessoas, né? Toda Jerusalém, como uma galinha se esconde os pintinhos. Amém, irmãos? Agora aqui, a palavra abençoados, no hebraico quer dizer enxertados. Eu vou mandar para os irmãos, vocês veem que legalzinho o desenho que eu coloquei. Abençoados quer dizer a mesma coisa que enxertados também. Então, lembra a raiz da palavra abençoar, quer dizer ajoelhar, nós sabemos, né? Que mostramos mais acima. Havia um processo antigo de se enxertar uma planta em outra, fazendo com que sua raiz se ajoelhasse. A sua raiz se ajoelhasse, fazendo uma curva na terra, a fim de nascer novos ramos, né? Eu vou mandar para vocês depois, né? No documento aqui, em PDF, vocês vão ver que legal. Como é que tá? De influenciar positivamente o mundo externo e dever de centrar a si mesmo, autonomia e buscar a paz para consigo mesmo. Então, o enxertar é ir para si mesmo, encontrar a si mesmo, né? Estou falando dessa raiz novamente por causa da última parte do verso de Gênesis 12:3, que trata da história do chamado de Abraão.
Vamos ler de novo? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Então, ali, eu destaquei a parte serão benditas. E veja que ela está na voz passiva, onde o sujeito recebe a ação do verbo. Aqui todas as famílias da terra receberão a ação de serem benditas em Abraão. Mas repare que essa parte final desse verso parece contradizer a parte inicial, pois o início do verbo diz: abençoarei os que te abençoarem, estabelecendo uma condição para que as pessoas, famílias, sejam abençoadas, benditas. Como poderia, então, todas as famílias da terra serem abençoadas em Abraão? Todas incluem as que abençoarem e as que não abençoarem Abraão e Israel. Essa aparente contradição tem um significado que vai para além da tradução superficial do texto. Como falamos anteriormente, o termo serão benditas estão na voz passiva, inclusive no original em hebraico, no formato nifal, com a palavra neverehush. Lê-se neveru. A raiz dessa palavra também é composta pelas letras, né, talit e hamish, que possui o sentido de ajoelhar, curvar. E esse sentido de curvar, como vimos na imagem acima, é usado na descrição de enxertos de plantas, quando se enxerta uma planta em outra. Nós fomos enxertados, né, irmão? Nós sabemos que nós fomos enxertados, né? A partir do momento nós fomos enxertados. Nós somos abençoados e enxertados na tradição judaica mesmo, né? Eles dizem que nós fomos enxertados neles e agora nós queremos andar sozinhos, né? É pensamento deles. Mas a palavra diz que nós somos enxertados em Jesus, né? Justamente. Nós somos enxertados, então agora vivo eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque nós somos enxertados através da fé, né? Amém. Justamente, tia. E daí eles dizem, sabe, tia, que nós somos enxertados, mas agora nós queremos andar sozinhos. Nós não, tipo assim, como que um galho vai viver sem a raiz? Então, nós havíamos essa necessidade, né? Que a raiz nossa é Jesus Cristo, né? Então, eles vivem batendo na gente, falando, não, os cristãos foram enxertados, né? Eu digo assim, os judeus messiânicos. Eles dizem que nós somos enxertados em Jesus, mas que agora nós queremos andar sozinhos. Não tem como um galho andar sozinho, né? Por isso que faz essa alusão de corpo, também nós tornamos um corpo, né, na igreja, quando estamos todos juntos. Porque não tem como uma cabeça andar sozinha também, né? Então, ela necessita do tronco. Então, essas divisões, né, que eles dizem que nós queremos andar sozinho como galhos. Amém, irmãos? Poderíamos expandir ainda mais esse conceito se estudássemos uma palavra de raiz, como esta que acabamos de ver, né, que é a marvarish. Esses significados dessas palavras nos levam a entender que Deus estava profetizando que as nações, famílias da terra, seriam não somente abençoadas em Abraão, né? Mas, além disso, elas seriam enxertadas em Abraão. Esse conceito, no enxerto em Abraão, vai nos explicar de como foi permitido que duas mulheres gentias, Ruth a Moabita, né? E Naamá, a Amonita, seriam consideradas parte de Israel e ainda mais mães dos reis da linhagem de Davi, né? Nós vemos Ruth, né? O caso de Ruth, nós sabemos que ela era uma moabita, né? E a própria Raabe, né? Mais tarde, né? Casou com Salmão, que é um daqueles espias. Poxa, eles não eram, né? Eles não eram judeus. Eles foram enxertados, assim como nós também fomos enxertados. A palavra de Deus, né, no Pentateuco, proibia que pessoas da descendência dos moabitas e dos amonitas fizessem parte de Israel. Nós vamos estudar, nós estamos quase chegando ali também, né, em Ló. Nós vemos que os amonitas e os moabitas, eles foram descendências do incesto, né? Que Ló teve com as duas filhas, a mais velha e a mais nova. Então, nasceu os amonitas e os moabitas, né? E então, nós vamos ver por que Deus, né, detestava tanto esse povo, mas Ruth vem da descendência desse povo, né? Uma coisa que não há explicação, a não ser a fé em Deus mesmo, né? Nenhum amonita, para vocês verem que interessante, há uma passagem em Deuteronômio 23:3 que exclui os amonitas e os moabitas. Olha vocês verem que interessante. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Né? Olha vocês verem que interessante. Então, como Ruth, né, e Naamá puderam ser mães de reis, né, de Israel. Isto só foi possível porque elas foram enxertadas em Abraão e Israel, conforme a profecia de 12:13, Gênesis 12:13. O apóstolo Paulo usou desta mesma metodologia, da mesma linguagem, quando escreveu sua mensagem do evangelho para os gentios cristãos, que os gentios encontraram inclusão na família de Abraão por meio do Messias Jesus. Você vê que interessante, irmãos? Elas foram enxertadas através de Abraão, né? Assim como nós também fomos enxertados, como a tia mesmo já comentou antes, por Jesus Cristo.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Está lá em Gálatas 3:8. Para Paulo, este era o evangelho: todas as famílias serão benditas, enxertadas em ti. Em Romanos 11 também, Paulo compara a nação de Israel a uma oliveira e compara as outras nações a oliveiras bravas, que estão enxertadas na boa oliveira, a família de Abraão, da nação de Israel. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, até Romanos 11. Então aqui vai ter mais 3 ou 4 passagens, sabe? Está lá em Romanos 11, 4 também, mas eu não vou ler porque tudo quer dizer sobre o enxerto. Tem uma conotação de um movimento em direção a irrevogável propósito de servir ao Criador. E isso é fortemente estimulado pela frase ir para si mesmo, significando ir ao encontro da essência da alma, para o propósito para o qual fomos criados. Né? Vários rabinos, né, seguindo essa interpretação da antiga tradução Leclerc, como a jornada para dentro de você mesmo. Sendo ele Deus, dizia a Abraão: faça essa caminhada por seu próprio benefício e pelo seu bem. Quando chegar ao destino, lá eu farei de você uma grande nação. Paulo cita mais ou menos isso, né, que nós só seremos vencedores quando chegarmos no final, né? Não tem como você chegar. Nós vemos agora essas Olimpíadas, não tem como você ganhar correndo na metade. Então, você tem que chegar até o final da sua jornada, né? E ali diz que dar-te-ei uma coroa, né? Porque naquela época de Paulo, né, nós sabemos que já existiam lá em Corinto, já existiam já tipo uma Olimpíada, né? E eles ganhavam, então as pessoas ganhavam aquela... A gente sempre vê, né, que não é a coroa de ouro, mas era aquela coroinha que eles colocavam atrás da orelha, que era feita de oliveira, né? Bonitinho, então todo mundo queria ter aquilo. Então era um sonho das pessoas terem uma coroa daquela, que eram famosos, né? Ficavam famosos, mas Paulo fala que nós recebemos uma coroa de ouro. É muito melhor e incorruptível ainda, muito melhor, né? Abraão teve que deixar para trás todas as coisas que são mais significantes para qualquer pessoa. A terra, o lugar do nosso nascimento, os lugares aos quais pertencemos. Ele teria que fazer uma viagem a um local que não lhe era familiar, um salto ao desconhecido. E a coragem para fazer tamanha mudança se baseava apenas na confiança depositada na voz do Deus invisível. Ao final da sua jornada, Abraão descobriria que tinha alcançado algo da natureza sem precedente na história da fé. Ele daria surgimento a uma nação cuja grandeza residia na habilidade de viver por meio da voz divina, de crer e acreditar em suas palavras, pois a palavra de Deus é o espírito da vida, né? Vá por si mesmo. É o poder de acreditar naquilo em que podemos nos tornar por meio da graça de Deus. Os comentários, né, da Leclerc: vá com você mesmo. Passando de lugar em um lugar, você estenderá sua influência sobre vários locais, ao invés de apenas um. Quando o santo de Israel disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Como que Abraão se assemelhava? Como um jarro cheio de essência, posto em um canto, né, de um cômodo, cuja fragrância não podia se espalhar pelo ambiente. Mas assim que começasse a mover-se esse vaso, o seu perfume vai se desprendendo, deixando a sua suave fragrância aromatizar toda a casa. Nós vemos também que lá em Atos, né, que o próprio Lucas comenta, né, que havia aquele cheiro agradável de vida e o cheiro agradável da morte. Quer dizer, então quando os romanos chegavam de uma guerra, eles lançavam perfumes, né, no ar. Para os romanos que venciam a guerra, era um cheiro agradável, mas eles levavam cativo pessoas também. Para aquelas pessoas, o cheiro já não era agradável, né? Então, lá em Atos, faz esse comentário sobre, para uns era um cheiro agradável, né? Para outros era um cheiro de morte. Era isso que o comentarista ali, o Lucas, né, estava comentando. Abraão recebeu a ordem de deixar sua terra para testificar que não há um Deus, que há um Deus que não é limitado por espaço geográfico. Ele é soberano, criador de todo o universo. Abraão e Sara eram como um precioso perfume que deixava um rastro de sua presença por onde passavam. Assim, o exílio de Abraão aqui é visto como uma punição, né? Não é visto como uma punição, mas como uma ação necessária para espalhar pelo mundo afora o conhecimento do Senhor, o Deus que está em todos os lugares. Vá com você mesmo, vá com sua fé, com seus valores, com o que você acredita. Uma outra interpretação, vá com você mesmo, fala que somente uma pessoa que esteja disposta a deixar todas as influências naturais da identidade, casa, família, cultura e sociedade, pode encontrar o Deus que está além de todas essas influências. A jornada em destino ao desconhecido é uma das maiores expressões de liberdade. Deus queria que Abraão e seus filhos vivessem exemplo de que
é servir o Deus da liberdade e liberdade. Lek lerá, sai-te da tua terra, significa deixar para trás tudo que faz homem, serem previsíveis, limitados e delimitados. Deixe as forças sociais, as pressões familiares, as circunstâncias em que você nasceu e que foi criado para viver e encontrar o Deus que está acima de todas as coisas. Não quero aqui dizer que as forças econômicas, biológicas, psicológicas não têm parte no comportamento humano. Com certeza elas têm, porém, com imaginação, determinação e disciplina, nós podemos estar acima delas. Abraão esteve, nós também podemos. Irmão, só comentando rapidinho, é bastante leitura, mas eu gosto os teus irmãos vão poder ler depois. Mas eu vi uma menina esses dias aí, ela disse que era evangélica, eu não sei nem o nome dela. Então ela disse que ela já conheceu Jesus, né? Aceitou Jesus. Ela estava cantando os louvores, né? Estava gravando louvores. Ela disse que ela é artista, né? Eu não sei, até esqueci o nome dela. Mas agora ela vai voltar a cantar músicas do mundo. Ela já aceitou Jesus, ela já sabe como que é Jesus. Ela tem Jesus no coração, mas ela vai voltar a cantar as músicas, né? Essas músicas do mundo, né? Você vê que não teve conhecimento nenhum, né, tia? Nós sabemos que uma pessoa que, a partir do momento que aceita Jesus, né, automaticamente não vai ter mais conexão com o mundo. É óbvio que a gente tem, assim, o contato com as pessoas do mundo, mas o mundo não entra mais dentro da gente, nós não vamos assimilar mais o mundo. Ela não, ela disse que ela já aceitou Jesus, ela sabe como Jesus é, e que Jesus mesmo falou para ela que ela pode gravar essas músicas agora do mundo. E o mais interessante é que isso passa para outros jovens, né? Os jovens veem isso, escutam isso, né? E é uma pessoa que tem um status, né, na internet, tem bastante visualização, tem dinheiro, então passa a ser um exemplo para essas pessoas. Então, voltamos novamente, a palavra de Deus tem que ser estudada para a gente poder viver conforme a palavra de Deus, porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, mas a partir do momento que você conhece, né, não tem como você no último dia falar. Irmão, já estou terminando, viu? Eu estou lendo bastante. Deixa eu só complementar isso que você falou aí, aproveitando do louvor, que eu estava ouvindo esses dias um grupo, né? Até parei, voltei e mostrei para o Elber. Quantas vezes eu ouvi o hino deles, um grupo de jovens, né? E aí não tinha percebido no final. Então eles estavam num show ao vivo, seria uma gravação. E no final ele vira e fala assim: olha, irmãos, era para ser somente uma gravação, mas virou um culto. Eu falei, Elber, olha a ideia que eles começaram. Gravação é gravação, culto é culto. Então eles estão realmente... É o que a Tia Neia falou aquela vez que a Tia Neia foi lá. Eles não estão louvando, eles estão cantando. Então, eles diferenciam. Então, eu acho que a partir do momento que eles foram ali para gravar, já teria que ser um culto a Deus, desde o início, né? Não ali levar para... gravação é gravação e agora virou um culto. E eu falei, Elber de Deus, eu sempre achei que eles fossem bem assim... voltados mesmo, né, espiritualmente, que tudo fosse... E a gente viu que não, que eles fazem essa diferença. A hora de gravar é uma coisa, mas passava a ideia de verdadeiro. Mas aí, então, quer dizer que todo mundo ali estava fingindo? Se era só uma gravação? Né? Complicado isso aí, de levar a sério as coisas de Deus, né? Porque, tipo assim, eles fecham o olho, choram, né, pronto, ai, a presença de Deus, o pelo do meu braço arrepiou, ai, a presença de Deus, né? Bom, pode até ser dessa forma também, né? Mas não é só isso, né? Então, a Cris mostrou para mim, eram 7 pessoas cantando ali, essa para mim era cantando, sabe, tia? Cantando ali. E o mais interessante é que atrai muitos jovens. Muitos jovens são atraídos por isso aí, sabe? É como eu disse para vocês, esse pastor também, né? Esse rapazinho que se diz ser um pastor, que eu não acredito que seja um pastor, ele disse que nós somos comprados por Jesus Cristo, então nós temos o mesmo valor que Jesus Cristo. Nós somos deuses também. Nós somos deuses. Olha que coisa, nós somos deuses. Né? Nós não temos mais pecados. Nós não temos mais pecados. Falei, bom, se fosse dessa forma mesmo, né? Mas a Bíblia não ensina que é dessa forma. Imagina, nós temos o mesmo valor que Jesus, irmãos. Misericórdia. E as pessoas batem palma e gritam e vão propagando isso aí. Daí você pega um jovem desse, você vai querer falar com ele passa por cima de você. Porque eles dizem agora que não há necessidade de nós sermos... de você confrontar um jovem com a Bíblia, porque o jovem, ele fala com Jesus, então ele vai agir daquela forma, porque Jesus está mandando, então não adianta, ele falou, não adianta vocês virem querer chamar a atenção da gente com a palavra de Deus, porque Jesus fala com a gente, a Bíblia é arcaica, olha pra você ver como é que está a situação, então não estão aceitando mais a Bíblia, pessoas dentro da igreja, né, jovens dentro da igreja, não aceitam mais, eles não leem a Bíblia, não, eu faço minha oração, Jesus fala para mim, tudo aquilo que eu preciso, eu falo com Jesus direto, não preciso mais da Bíblia.
Eu não acredito que é dessa forma, né? Eu não acredito que Deus vai deixar um manual desse pra gente para expirar. Ah, expirou já o prazo da Bíblia, tem data de validade. Mas nós sabemos que tudo isso é para ser cumprida a palavra de Deus, né? Irmãos, a mentira de Abraão. Nós vamos entrar agora no último tópico, tá? A mentira de Abraão. Nós sabemos que Abraão foi para o Egito, né? Sem a ordem de Deus. Sabemos que Deus também não deixou Isaac ir para o Egito, né? O Egito, naquela época, dava um sentido de você não passar necessidades, né? Então, Abraão, ele chegou até Canaã e de Canaã ele voltou para o Egito. E nós sabemos o que aconteceu quando ele chegou no Egito, né? Ele enganou, né? Ele contou uma meia-verdade, era um sofisma, né? Uma meia-verdade que ele contou lá na época. Porque, querendo ou não, Sarai era uma meia-irmã dele também, né? Então, ela podia ser irmã dele. Mas ela não era só irmã. Ela também era esposa dele. Então, ele contou que era uma irmã, mas então foi uma meia-verdade, né? Não foi uma verdade completa. E nós vemos que o faraó, né? A tradição judaica diz que Agar era filha de Faraó. Faraó foi enganado com Abraão, mas a Faraó também enganou Abraão dentro do Agar. Porque o pai, né? A tradição judaica diz que eles sabiam como... O Faraó sabia como que Agar era. Ele sabia que Agar armaria alguma coisa para Abraão. E nós vemos, né, que o povo muçulmano veio a partir de Agar, né? Abraão teve relacionamento com Agar e nasceu todo esse povo. Então, querendo ou não, Abraão enganou o faraó, mas o faraó também mandou um espinho para Abraão cair, uma armadilha para Abraão cair. Deus aprovou, a gente pode pensar, né? Deus aprovou a mentira de Abraão quando disse que Sara era sua irmã, está lá em Gênesis 12:10. Deus aprovou a mentira de Abraão quando disse que Sara era sua irmã, né? Será? Deus não muda. Se ele diz que mentira é pecado, então é pecado. Essa tendência de dar um jeitinho é proveniente da nossa fraqueza. Como poderia Deus aprovar uma criação satânica? Afinal, o diabo não é o pai da mentira? Veja que um comentário bíblico diz: durante a permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublime tão frequente e nobremente exemplificada em sua vida. Sara era formosa à vista, e ele não duvidou de que os egípcios de pele morena, porque nós sabemos, né, que os egípcios não existem mais. O que existe lá no Egito agora são muçulmanos, né? Os egípcios verdadeiros não existem mais. Nós sabemos, né, através de história, o Felipe também, o historiador, volta a relatar, falar de novo, né, citar o Felipe. Então, até nas pinturas egípcias, nós vimos que eles eram negros, né? Eles eram da pele mais escura. Hoje o que existe no Egito é muçulmano. Oi? Só fazer um adendo, né, dentro disso que você está falando, é importante dizer do Egito dessas duas partes, né? Esse Egito que é relatado nesse momento da Bíblia, e hoje boa parte das histórias que nós conhecemos dos faraós, está correta essa interpretação. O que muitas vezes traz a confusão, e inclusive até as novelas da Record utilizam, muitas vezes caíram nessa armadilha também, de você trazer os egípcios sob pele branca, né, e cabelos negros. Isso aí já é o Egito Ptolomaico, isso é na época de Cleópatra, lá no ano 30 antes de Cristo, um pouco antes até. Então, aquele perfil, ele é ligado mais a esse período, não ao Egito clássico, como a gente está estudando agora. E a sua interpretação está correta mesmo. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Tá vendo? Tendo um professor de história no meio, a gente fica mais tranquilo, né, irmãos? É porque a gente sabe que descendeu de Misraim, né? Então, Misraim, a gente sabe que a Maria, e Put também, né? Todo o Egito veio de Misraim e de Put. Então, eles eram negros, né? Nós sabemos também ali que Cush também, por ser irmãos deles, né? A Rita tá sem som? A Rita colocou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Acho que caiu a internet. Sim. Amém. Então amém. Acho que é a Rita que caiu a internet dela. Mas então é isso, sabe? Então nós sabemos que eram negros, né? Até nas pinturas, né, Felipe? Existem aquelas pinturas, né? Aqueles hieroglifos deles, aquelas pinturas que eles sempre gostavam de se expressar através das pinturas. Então nós sabemos que eles eram negros, né? O que existe hoje no Egito são muçulmanos que tomaram conta de tudo aquilo lá. Então, assim como tomou conta de quase todo, né, o Oriente Médio, deixando só uma ilha, né, que é o próprio Israel, que são os judeus, mas toda aquela região foi tomada, né, por muçulmanos. E era uma região para ser tomada por judeus, né? Era para ser descendência toda de Abraão, mas como Abraão não teve fé, assim, acreditar que Sara pudesse nascer um filho de Sara, né, pela idade avançada, acabou tendo um filho
com Agar e nasceu todo esse povo lá que até hoje é não digo nenhum espinho, né? Um espinheiro mesmo na vida dos judeus. Amém, irmãos? Amém. Então Sara era formosa à vista, e ele não vidou que os egípcios, né, de pele morena, cobiçariam a bela estrangeira, e que, a fim de consegui-la, não teriam escrúpulo de matar o seu marido. Raciocinou que não seria culpado. A Rita tá sem som, coitada, ela tá mandando mensagem. Deve ser de você mesmo, Rita. Alguém manda uma mensagem para Rita pelo aqui mesmo, né, escrevendo, uma pessoa mais rápida. Fala para ela que é só com ela que tá sem um som. Cobiçariam um belo estrangeiro que, a fim de consegui-la, não teriam escrúpulo de matar seu marido. Raciocinou, né, que não seria culpado da falsidade ao apresentar Sara como sua irmã, pois que era a filha de seu pai, posto que não de sua mãe. Mas desta ocultação da verdadeira relação entre eles era engano, nenhum desvio da estrita integridade pode encontrar a aprovação de Deus. A Rita tá mandando mensagem que não tá, ou que não ouvi. Nenhum desvio, né, tá? O rei do Egito sendo informado, ela vai sair e vai voltar. Tá bom, Rita? O rei do Egito sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, né? Tensionando fazer dela sua esposa. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu a Sara, enviando juízo sobre a casa real. Por este meio, o rei soube a verdade a tal respeito. E, indignado pelo engano praticado para com ele, reprovou Abraão e restituiu-lhe a esposa, dizendo: que é isto que me fizeste? Porque disseste a minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher, agora, pois eis que és tua mulher. Toma e vai-te. E também, irmão, na tradição judaica diz que Sara não teve filho, né? Demorou para ter filho, por esse fato de Abraão ter dado ela como esposa, né? Ter dado ela como esposa para o faraó, né? E nós vemos também que na Bíblia relata que sempre a segunda mulher, né? Ela não tinha filho. A própria Penina, né? A própria Ana. Aí, beleza, Rita, que bom, deu certo. A própria Ana era a segunda mulher, né? Era a segunda mulher de Elcana. Penina era a primeira mulher, tanto é que ela tinha 10 filhos, né? Só que Ana não conseguia ter filho pelo fato de ela ter sido a segunda mulher. Assim como a própria Raquel também, ela teve dificuldades para ter filhos. E Sara, né? Ela passou a ter mais dificuldade a partir do momento que ela deu a Agar, né? Como primeira mulher para Abraão, ela passou a ser a segunda mulher. Então, com certeza, dificultou totalmente a vida dela ter um filho, por ela passar, né? Agar como a primeira mulher de Abraão. O fato de Abraão ter sido pai da fé não implica que ele nunca tenha pecado. As escrituras falam que o único que não pecou foi Jesus. Você pode olhar em Hebreus 11, né? E vai ver que quase todos os heróis da fé relatados ali foram homens que tiveram seus pecados relatados na Bíblia. O que mostra que este não é um livro parcial de ficção ou um conto. Conta a realidade do que enfrentam os filhos de Deus neste campo da grande controvérsia entre o bem e o mal. Isto serve, então, como desculpa para seguirmos também pecando? Pelo contrário, é uma advertência a nós de que, embora estejamos seguindo a Deus, devemos sempre vigiar, porque não estamos isentos de cair em tentação, a menos que mantenhamos nossa comunhão com Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Busque nele esta força. Então, irmãos, é isso, sabe? Gênesis 12 termina aqui com essa parte, né? E nós vemos que Abraão mentiu, né? Abraão tinha fé, mas ele mentiu, assim como nós mentimos, né? Nós temos assim sempre, a gente sempre acredita que o pastor é uma pessoa acima de todo mundo, né? Que a pastora é acima de todo mundo. O irmão que ora lá, ele é forte, ele não tem tentação. Todos nós temos, né? Nós sabemos as lutas que nós temos com nós todos os dias, né, tia? A tia também tem as tentações dela, Felipe, a Alba, o Júlio, né? A minha irmã, todos nós temos, a Rita, nós temos todas as nossas fraquezas, né? E nós lutamos com ela todos os dias, né? Como eu disse, como a gente sempre diz, né? A gente pode até um passarinho voar por cima da cabeça da gente. Não tem como um passarinho voar por cima da cabeça da gente. O problema é quando o passarinho começa a fazer ninho na cabeça da gente. Então a gente consegue tirar, né? Então é uma luta diária, assim como Abraão teve, Abraão mentiu, né? Assim como nós temos lá Moisés também, Moisés matou, né? Davi, nosso Senhor, não tem nem o que falar de Davi, porque não daria para falar num dia só. Então todos nós temos os erros, mas eles se arrependeram. O mais importante é isso, né? O arrependimento. O arrependimento é um ponto de partida, né? A partir do momento que você se arrepende, não fez mais, né?
Arrependimento é diferente de remorso. Remorso a gente fica remoendo aquilo, mas a gente vai lá e faz de novo. Arrependimento a gente para de fazer, né? Estamos aqui no mundo, né? Vamos estar cometendo esses erros. Assim como o pai Abraão cometeu vários erros, né? Mas se arrependeu e foi o pai de uma grande nação. Nós não somos nem melhor nem pior que Abraão. Amém, irmãos? Hoje foi bastante leitura, irmãos, porque tem que ter bastante leitura, porque é muita coisa explicada, muita tradução, né? Gênesis 12 e do 13 agora vai ser muito interessante também, né? Agora começa a entrar mais pessoas, agora vai entrar Ló. Quanto mais pessoas vai entrando, né? Vai sendo mais interessante as traduções. Amém, irmãos? E vamos pedindo para Deus dar sabedoria para a gente, traduzindo, né? Trazendo a tradução do hebraico, que a gente possa ter entendimento melhor, né? Que possa poder cair, que possa cair as lentes, né? Essas escamas que há na nossa vista, que nós possamos fazer assim como Isaac, né? Tirar todo o entulho que está na palavra de Deus, tirar todo o entulho. A palavra chega até a gente através do entulho? Chega. Mas se a gente tirar todo aquele entulho do poço, a água vai chegar muito mais rápido, muito mais força, né? Jesus diz lá para aquela samaritana, né? Jorrará a água, né? Então, que os poços, né? Que Deus possa jorrar a água, palavra de Deus da gente, que a gente possa trazer, né? Ser um canal, não ser a bênção, mas ser um canal de bênção, né? Muitas pessoas acreditam que elas são a fonte da bênção, não. Nós somos canais de bênção, né? Que nós possamos ser canais de bênção até as outras pessoas. Porque irmãos, querem comentar alguma coisa? Eu creio assim, né, que nós somos, que a palavra de Deus diz que a voz que clama no deserto, Amém. que nós somos a voz, né? Mas Justo. quem clama é o Senhor, Justo. é o Deus. Então, aquela mulher, quando ela perdeu a dracma, ela precisou acender, né, a lâmpada ali, porque enquanto estava escuro, ela não via nada, não achava, mas quando ela acendeu aquela luz, né, o nosso Deus, nessa fonte maravilhosa que jorra, né, nós somos enxertados, quando acende a luz, aí nós vimos algumas sujeiras, né? Para acharmos as coisas, precisamos limpar, é o que o Senhor nos fala nessa manhã, vamos limpar, para que essa água que jorra, né, da fonte que é o nosso Deus, nos invada nesse dia, nesta manhã, para a glória dele, para a glória dele. Amém. Obrigado. A senhora comentou, né, sobre essa passagem. É interessante que são três, né? A da dracma perdida, da ovelha, né? E do filho pródigo. Isso. São as três, né? São as três parábolas e compõem. Você vê que a dracma, ela tinha perdido dentro da casa dela. A ovelha se perdeu fora. Sim, né? olha. Você vê que interessante? A dracma foi perdida dentro da casa. Dentro da A ovelha casa. se perdeu fora da casa. Sim, dentro da nossa casa, dentro da casa do Senhor, estamos. Justo. Né? Daí o filho pródigo veio falando que sobre as duas, sobre a dracma ali, seria o filho mais velho, né? A dracma, e a ovelha perdida era o filho pródigo. Saiu. Você vê que interessante, tia filha? Você vê o filho mais velho, ele estava totalmente perdido dentro da casa do pai dele. Ele não precisou se sair para se perder. Ele precisou ficar só dentro da casa do pai dele, ele estava perdido. O filho pródigo saiu e se perdeu. Mas você vê que até nós mesmos, né? Isso a senhora falou uma coisa muito legal, muito importante, trazendo a lembrança da gente, né? A dracma e a ovelha. A dracma se perdeu dentro da casa. Muitos estão dentro da casa de Deus, estão perdidos. Sim. E a ovelha foi perdida fora da casa. É como a Cris estava falando, se você não acende a luz, não recebe o Senhor, não vive a vida com o Senhor, você vai ficar só superficial aí. Amém, tia. Amém. Irmão, vocês estão livres para comentar, tá? Eu tô procurando não terminar tarde, porque eu sei que as irmãs têm, né? Hoje é dia dos pais, eu também estou me policiando, a Cris vive pegando meu pé, que tipo assim, eu falo demais, né? Então eu estou me policiando, tá, irmãos? E eu sei que as irmãs têm os afazeres depois, mas eu não quero deixar cansativo, né? Não quero trazer muita coisa assim para deixar vocês cansados, né? Vai ficando chato, né? Daí as pessoas não querem mais participar. Então, eu estou me policiando, estou trazendo menos coisas escritas, mas hoje eu tinha muito mais coisas para trazer, irmãos, mas eu tive que me policiar para não atrapalhar os irmãos, tá? Eu peço a Deus que tenha sido, que os irmãos tenham entendido, né? E que a palavra de Deus venha germinar dentro da gente, porque semente ache, né, tia? Sempre quando a gente fala da palavra de Deus, né, a gente está semeando, né? Que nós sejamos campos férteis, né? Que o nosso coração seja um campo fértil,
e que produza, né? E que Amém. produza. Aqui em casa, que eu comentei com os irmãos que eu plantei ali um pé de abóbora, as abobrinhas tudo crescendo. De repente, a minha cachorra ficou doente, deu displasia. O quintal grande para a cachorra poder andar, ela só andou em cima do pé de abóbora. Acabou com o meu pé de abóbora. Falei, gente do céu, misericórdia, né? Plantei em terra boa, mas a cachorra foi e estragou tudo, acabou com tudo meu pé de abóbora. Mas agora plantei uns pezinhos de maracujá. Você vê que bênção eu tô nascendo. Escondi dela, né? Deixei escondida dela. Plantei numa terra escondida dela. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Dessa vez eu escondi essa semente. E a cachorra não conseguiu destruir. E que essa semente seja guardada no nosso coração e que ela, né, germine, cresça mesmo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, vocês estão liberados para conversar, tá? Eu já vamos terminar 11h30, né? Sim, Programa 11h30. obrigado, que a gente tem compromisso hoje. Justamente. E eu quero desejar a Deus abençoe todos os papais, né? Mais uma vez. Que a noite Amém. seja um culto cheio da bênção, derramado do Espírito Santo em cada vida. Obrigado Amém. por tudo e Deus abençoe. Continue orando por mim, por nós, cada um orando, né? Cada um para si aí, para cada família. Não esqueçam, gente, de estar entregando a cada um deste grupo, aqueles que virão ainda, né? Na presença Amém. do Senhor. Necessitamos de oração. Amém? Amém. Obrigada. O José vai fazer a oração para a gente? Amém. 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 Agradecendo também, né? Agora, graças a Deus, o áudio voltou aqui a melhora, né? De início aí a gente não conseguiu cumprimentar os irmãos, né? Então, a paz, novamente os irmãos, né? É um grande privilégio, onde a gente começou aí o nosso estudo falando de pessoas que são ingratas em querer cobrar de Deus aquilo que nem é merecedor, né? E nós hoje estamos aí, né? Com chuva de bênçãos, né? Se alimentando da palavra, né? Ganhando entendimento e sabedoria para ser cheios do Espírito Santo, que é o que nós podemos ter em nossa vida como riqueza, como uma maior bênção, e onde nós devemos primeiramente procurar o reino dos céus, procurar o caminho da nossa salvação, da alma, né? E que todas as coisas, com certeza, todas as nossas necessidades, nossas deficiências, aquilo que a gente, né, tem deficiência em melhorar, compreender, Deus nos supre, com certeza, né? Então, não precisamos ter esse ato de querer pressionar Deus para aquilo que nos supre, né? Ele já faz tudo isso, né? Só pelo fato de termos o fôlego de vida, acordar de manhã, já é a maior bênção que Deus tem nos dado. Amém? Então, eu queria, nessa manhã, orar, agradecer ao Senhor por todos, né? Pelos pais, pelo nosso dia, pela nossa semana, por tudo que Deus já tem nos dado em nome de Jesus. Então, nessa oração, eu não quero nem pedir, eu quero agradecer a Deus, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, agradecemos pela sua graça, pela misericórdia de estarmos aqui, Pai, vivos, saudáveis, né? Diante de Ti, alimentando e tendo entendimento e sabedoria da Tua palavra, a palavra que vem do céu. A palavra que ouvimos hoje veio do céu. Ouvimos a palavra através do Elber, que foi uma ferramenta usada pelo Senhor, Pai, para nos trazer essa riqueza, essa grandeza, Pai. Essa palavra que nos liberta, que nos salva, que nos dá o norte de seguirmos e avançarmos o caminho da salvação, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Agradeço com todas as minhas forças, Pai, por estar aqui diante dos irmãos, unidos num só corpo, num só louvor, Pai, te adorando, te glorificando através da sua palavra. Pai, agradeço hoje pelo Pai que Tu és, porque o Senhor tem nós como filhos, não como criatura, mas sim como filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus.
Obrigado, Pai. Hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. Eu creio que não só pai, como mães que fazem papel de pais também, Pai, sejam aí vitoriosos, sejam aí glorificados através da sua menção, Pai, todos os dias. Hoje é só um dia em especial, Pai, mas eu creio, Pai, que o Pai maior, o Pai celeste, está comemorando junto com aqueles pais que hoje têm as suas batalhas físicas, as suas batalhas financeiras, as suas batalhas psicológicas, Pai, para criarem seus filhos diante de Ti, Pai. Eu creio que através da sua menção, da sua sabedoria, todos os pais que têm o conhecimento da palavra, Pai, vão criar os seus filhos para alcançar o reino do céu, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, Pai, para seguirmos esse caminho, como filhos, comemorando todos os dias o dia do Senhor, o nosso maior Pai, que nos ama, que cuida de nós, que nos livra, que nos guarda, que é o nosso amigo, fiel e verdadeiro, em nome de Jesus. Abençoe nosso dia, abençoe nossa família, a nossa semana, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sua unção, pela sua palavra, pela voz que vem do céu, entrar em nosso coração e fazer morada, em nome de Jesus. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. Fica com Deus. Parabéns, papai. Feliz Dia dos Pais pelos pais. Feliz Amém. Dia dos Pais por mães que passam, Mães. né, que têm as suas posições como pais, que muitas vezes criam seus filhos sozinhas, que são pai e mãe ao mesmo tempo. Mãe, vovó. Anos, né? E dando força a todos em nome de Jesus. Amém. E aquele que tem pai ainda, né? Eu não tenho meu pai, mas eu queria dar um testemunho nesse momento, que nos últimos dias do meu pai, através da minha vida, Deus me usou para trazer a palavra para o meu pai. Meu pai se converteu e hoje eu creio que ele está lá com o Senhor. Glória a Deus. Ele não era cristão, ele era católico. E ele falou para mim, meu filho, que hoje muitas pessoas vêm fazer oração para mim, mas eu creio que através da sua vida, você vai orar por mim e você vai salvar. O que eu tenho estava com problema de saúde, falei, pai, se o Senhor tem fé, então se converta a Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, é a única salvação que Ele tem para nós, né? Que tem para nós é Jesus. Ele falou, filho, perante você como testemunho, eu aceito Jesus como o único salvador da minha vida, e creio que se Ele me levar, eu estou indo para o céu. E o meu pai foi para o céu, morreu numa morte linda, né, de acordo com a vontade do Senhor. E eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Amém. E se você tem seu pai vivo hoje, vai lá dar um abraço nele, dar um beijo, que esse é o melhor presente que pode receber nessa mão. Com E certeza. abençoe, né, coloque suas mãos sobre ele e eu faço uma oração abençoando seu Amém. pai. Eu creio que vai ser o dia mais feliz da vida dele. Amém. Fica com Deus. Abraço. Tchau, benção, tia. Tchau, tchau. Deus te abençoe, minha filha. Todos aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Beijo para todos. Elber, para a gravação. Bom dia, gente. Fique com Deus. Obrigada, Amém, Alba. Elber. Deus abençoe, Alba. Domingo é você, hein, Alba? Ok. Deus te abençoe. Amém. Tchau.